Em meio ao congestionamento na área da escola, os carros estão se movendo ao longo da estrada. Alguém diz: sim, diretor, não se preocupe. O cara está de pé em meio à multidão de pessoas e falando ao telefone, dizendo que assim que o ônibus chegar, ele tentará chegar ao local designado o mais rápido possível. Em resposta, o diretor lhe diz que esta é uma reunião muito importante e pede para que ele não cometa erros estúpidos. O cara, confuso, responde: bem, deixe o diretor não se preocupar. A garota ao lado dele vira a cabeça para olhá-lo. O diretor diz ao cara que com essas palavras algo está acontecendo ali. O cara tira a mão com o telefone do ouvido e olha chocado com a boca aberta à sua frente, sem ouvir o diretor. A garota ao lado dele também olha à sua frente, surpresa. Na estrada à frente deles, a realidade se despedaça, e um buraco negro aparece nos fragmentos ao redor, emitindo uma luz vermelha. Há muitos olhos escarlates que queimam na escuridão da fenda. O cara está surpreso, assim como outras pessoas próximas, que não entendem o que está acontecendo. Então, uma enorme multidão de duendes sai da fenda em direção a eles, abrindo a boca e estendendo a língua alegremente. Seus olhos estão ardendo. Alguém grita que é um surto e pede para todos correrem. O cara fica surpreso e olha à sua frente. Isso é um fenômeno no qual monstros conseguem penetrar em sua realidade através de portais dimensionais que conectam sua dimensão com a dimensão dos monstros. A multidão grita para correr e corre para o lado, com os duendes os seguindo em uma multidão. Alguém grita que é preciso relatar o surto o mais rápido possível. Em resposta, alguém grita que precisam informar de alguma forma. O cara está parado com uma maleta e pensa que também precisa sair daqui o mais rápido possível. Então, algo chama sua atenção e a garota caiu na estrada, enxugando suas lágrimas e chamando pela mãe. Ele se aproxima dela e diz: querida, não chore, e estende a mão para ela. Ele pega a garota no colo e olha surpreso para cima. 3 duendes estão parados ao lado deles, estendendo suas línguas alegremente. Ele percebe que é tarde demais. O cara se aproxima da garota, fechando os olhos, pensando que está acabado. Algo estranho está acontecendo ali. O cara ainda está parado com os olhos fechados, pensando no que está acontecendo e por que não está sentindo dor. Então, alguém pergunta se ele está bem. O cara abre os olhos surpreso, e a garota em seus braços também abre os olhos, com lágrimas neles. Eles respondem que agora sim, eles são aqueles que lidam com os monstros que penetraram em seu mundo através do portal dimensional, aqueles que foram escolhidos por Deus, eles os chamam de os despertos. Mas a garota de cabelos vermelhos sorri e diz que eles chegaram e agora podem ficar tranquilos. Um cara de cabelos escuros com um rabo de cavalo está ao lado dela, mascando chiclete. O cara abre a boca, constrangido e admirado. Alguém chama Park Do-il no escritório, e o diretor lhe diz que ele disse que era muito importante, ou não disse, e Park Do-ha voltou sem sequer participar dessa reunião. O diretor aponta o dedo para ele e grita que se houve um surto nas proximidades, era necessário correr imediatamente para o local da reunião. Park Do-il sorri e concorda, dizendo que sim, ele está certo. Atrás dele, os colegas estão discutindo o que há de errado com Park Do-il. Dizem que enquanto ele estava em uma missão, um portal se formou bem na estrada. Então, o diretor joga algo no rosto de Park Do-il e grita que foi a gota d'água. O diretor grita que, até a noite, ele deve garantir que este contrato seja assinado, senão ele o demitirá. O envelope com os documentos cai no chão. Park Do-il responde que entendeu, embora um pouco tarde. Park Do-il diz a outro cara que seu diretor está completamente fora de si. Como ele poderia influenciar o aparecimento do surto? Em resposta, o cara diz que não sabe, especialmente porque Park Do-il nunca o decepciona assim. Park Do-il diz que gostaria de se tornar um desperto e ganhar algum dinheiro. O cara pergunta o que ele está tramando agora e diz para ele desistir disso. Park Do-il imagina os despertos e diz que seria legal, especialmente se ele se tornasse como os despertos de seu jogo favorito, DNFO. Isso é a única coisa em que ele pode ter certeza. Em resposta, o cara diz a Park Do-il que já basta de bobagens e que ele deveria pensar em algo mais factível. Park Do-il diz tristemente que seu interlocutor provavelmente está certo, e esses pensamentos encheram sua cabeça novamente depois que o diretor o repreendeu. O cara o agarra pelo ombro e pergunta se o ônibus dele está chegando. Park Do-il grita que ele correu e eles se verão amanhã. O cara sorri e deseja boa sorte, dizendo que desta vez ele tem que dar conta.
Mais tarde, às 18 horas, o sol está quase se pondo, e a cidade está iluminada pelos raios do pôr do sol. Park Do-il fica parado e pensa que viajou muito para assinar esse maldito contrato. Ele pensa que seu chefe provavelmente não dará outra chance, então Park Do-il assinará esse contrato, custe o que custar. Então, o chão começa a tremer, e Park Do-il fica aterrorizado, pensando que é um terremoto. Em seguida, ele grita que não, é o surto novamente, e uma fenda aparece na sua frente. Park Do-il coloca as mãos na cabeça e grita que isso aconteceu 2 vezes no mesmo dia, e isso é demais. Então, do outro lado da rua, eles gritam para ele correr e se apressar. Park Do-il imediatamente corre naquela direção, e os monstros já estão saindo da fenda, com os duendes correndo atrás dele. A confusão se instala, e Park Do-il está fugindo dos monstros, mas eles estão se aproximando cada vez mais. Um dos duendes agarra sua maleta. Park Do-il vira a cabeça, vendo como o monstro agarrou sua maleta. Ele rende os dentes e grita que esses são documentos mais importantes do que sua vida. Park Do-il segura a maleta pela alça com a outra mão e acerta o duende que o agarrou no rosto com um soco, mas outro duende já está pulando nele. Eles gritam para ele de trás, perguntando o que ele está fazendo ali. Ele precisa chegar aqui logo. Seu salvador pega Park Do-il pela gola de suas roupas e o arrasta para trás de um portão de metal que se fecha diante de uma multidão de duendes. Sua maleta fica do lado de fora do portão. O homem que o salvou pressiona um botão em seu telefone, e todos os monstros são imediatamente eletrocutados. Ele diz a Park Do-il que isso atrasará os duendes por um tempo. O Salvador diz que os despertos chegarão em breve. Então, o carro para abruptamente. Muitos carros pretos chegam ao ponto de ruptura. As pessoas saem dos carros, e o cara vê uma multidão de monstros e diz que são tantos. A garota responde que não importa, eles são duendes. O cara diz que normalmente eles vão arrecadar dinheiro assim, insultando os duendes e atraindo a atenção deles. Um grupo de pessoas composto por 4 pessoas, liderado por Khonshu, parte para a batalha contra os duendes. Os duendes avançam na batalha. Um dos membros da equipe usa magia e atinge alguns duendes com raios azuis, enquanto outro ataca com uma de suas 2 espadas. Khonshu salta, levantando a espada acima de sua cabeça, e um clarão laranja aparece acima dele. Ele pousa no meio dos duendes e os ataca, fazendo-os voar junto com blocos de pedra. Mais tarde, as pessoas carregam os corpos queimados dos monstros. Os membros da equipe que lutaram com eles estão descansando. Park Do-il diz admirado que os despertos são realmente incríveis. Ele olha ao redor e pergunta sobre sua maleta com documentos. Alguém lhe diz para não se aproximar, eles ainda não terminaram aqui. Park Do-il pede desculpas, constrangido, dizendo que só queria encontrar algo rapidamente. Alguém lhe entrega a maleta e pergunta se é isso. Park Do-il responde que sim, é isso, obrigado. Khonshu diz com um sorriso que os despertos sempre devem ajudar as pessoas fracas, pois o poder que receberam foi dado para restaurar a justiça no mundo. Um dos membros da equipe comenta que Khonshu está começando a se exibir novamente. Alguém sugere que eles discutam por quanto tempo Khonshu vai se gabar desta vez. Há um som estranho, e Khonshu e Park Do-il viram a cabeça em surpresa. Um enorme duende musculoso está se aproximando deles, carregando a cabeça de alguém em suas mãos, seguido de um rastro de sangue. Os olhos do monstro estão brilhando de vermelho, e ele rosnando enquanto levanta um enorme porrete em uma mão e segura a cabeça de alguém na outra. Park Do-il cobre os ouvidos com as mãos, protegendo-se do rugido do monstro. Khonshu grita para ele se esconder rapidamente. Park Do-il responde que gostaria, mas seu corpo não se move devido ao medo. Ele então cai no chão. Khonshu grita para ele correr assim que puder e pede ajuda a outros. Eles gritam por Cap, e Khonshu parte para a batalha, dizendo que comprará algum tempo. As luvas em suas mãos começam a brilhar com fogo. Park Do-il abre os olhos em choque e vê Khonshu caído no chão. O duende coloca o pé na cabeça de Khonshu. Park Do-il abre os olhos amplamente, enquanto a equipe grita que o monstro derrotou o capitão em um segundo e que sua força não é suficiente. Eles correm e gritam para Park Do-il correr, mas ele está sentado no chão, seu corpo brilhando com raios alaranjados. O monstro o olha com a língua de fora. Park Do-il, com lágrimas nos olhos, pensa que sua vida vai acabar e que ele não fez muita coisa em sua vida. Ele diz em voz alta que não queria morrer. O monstro ataca Park Do-il,
cujo corpo brilha com raios, e ele é informado de que foi despertado. O monstro bate com força no chão com seu enorme porrete. O duende sorri, pois seu porrete quebrou o asfalto, e fumaça sai da cratera. Park Do-il agora está sentado em segurança em outro lugar, atrás do monstro. Ele pergunta o que está acontecendo, e o sistema lhe informa que os despertos têm acesso às habilidades do DNF. Park Do-il pergunta por que ele acordou em um momento como este, e o sistema lhe informa que, para que ele se familiarize mais com o sistema, Park Do-il recebeu acesso a toda a experiência necessária. Seu salvador grita para ele correr mais rápido, enquanto um monstro se aproxima dele, erguendo um porrete. A capacidade de controle do corpo de Park Do-il mudou devido ao perigo. O monstro se aproxima dele, levantando o porrete para atacar. Luzes azuis aparecem sob a mão de Park Do-il, e ele ataca o monstro com projéteis mágicos, atingindo no rosto e no corpo. Os membros da equipe de Kim Shu, observando-os, discutem o que está acontecendo. Eles percebem que Park Do-il não é uma pessoa comum, afinal, julgando por seu ataque, ele também é um desperto. Eles não sabem qual é o seu nível, já que ele está usando um poder tão grande. O duende está de pé, com os olhos fechados, soltando fumaça. Park Do-il escapa entre as pernas do monstro e estica o braço para atacá-lo. Ele usa o feitiço Palma Flamejante, e seus olhos estão ardendo com uma luz azul. A mão se ilumina de amarelo. O duende não tem tempo de virar a cabeça quando tudo fica cheio de luz brilhante. Um poderoso estrondo é ouvido. Park Do-il observa enquanto a fumaça se dissipa. O monstro o ataca, mas Park Do-il disse escudo. Ele é cercado por um escudo azul. O monstro pula para atacá-lo. Então, Park Do-il vira a cabeça percebendo algo e pega uma espada. O monstro está lá com um clube nas mãos e olha para o inimigo. Park Do-il diz arma encantada, e a espada se ilumina com uma luz azul. Ele olha para o seu inimigo com determinação, e o monstro o encara. Park Do-il se lança ao ataque, o monstro ergue um clube para golpear, e Park Do-il atinge o duende no torso, deslizando ao lado dele. Seus olhos ainda estão queimando com uma luz azul. O monstro começa a se desintegrar, despedaçando-se em pedaços pequenos que evaporam no ar. O monstro se dissolve no espaço. O sistema informa que o perigo foi eliminado, o controle do corpo e as habilidades foram devolvidos. Os despertos que o observam estão em choque, achando que Park Do-il não pode ser real. Ele é um duelista desperto, talvez até de um nível superior. O sistema informa que o treinamento está completo, e a partir desse momento, Park Do-il se torna um desperto. No ano 2000, torres mágicas começaram a aparecer nas capitais de todo o mundo. Elas eram feitas de materiais até então desconhecidos, e havia rumores de que uma criatura chamada Dance vivia lá. As torres eram mais altas do que qualquer arranha-céu e emitiam uma luz roxa. Atualmente, essas torres estão sob o controle dos estados. Por um tempo, surgiram todo tipo de boatos sobre essas torres, e então começaram a ocorrer surtos em todo o mundo. Aqueles escolhidos por Deus apareceram para ajudar a conter as criaturas que surgiam. 20 anos depois, em 2020, o mundo reconheceu os despertos, e essa época foi chamada de período de auge. Em 27 de março, às 18h12, o sistema informou a Park Do-il que ele tinha sido despertado. Ele se tornou um desperto. Ele acorda em um prédio de apartamentos, o sol brilhando intensamente. Ele se levanta da cama, esfregando a cabeça. Ele olha suas roupas amassadas e percebe que o incidente de ontem não foi um sonho. Seu terno lavado está pendurado em um cabide. Ele lembra de como derrotou o monstro com uma espada e como ele estava quando a ameaça foi eliminada. Seus olhos brilhavam em sua cor habitual. Ele não consegue entender por que isso aconteceu. Ele acha que definitivamente viu um guerreiro duende. Então, ele tem a sensação de que o monstro está atrás dele. Park Do-il vira a cabeça, apavorado, pensando que talvez o monstro ainda esteja vivo, mas não há ninguém atrás dele, apenas um clube no chão. Park Do-il pergunta por que o monstro desapareceu, pensando que o guerreiro duende não poderia ter voltado. Ele vê um clube de duende em um cristal de classificação inferior no chão, como informado pelo sistema. Park Do-il olha para a espada em suas mãos e pensa que ele realmente despertou e destruiu o monstro. Então, alguém grita para ele: "Professor!" Uma garota e um rapaz se aproximam dele. A garota segura suas mãos e diz que viram como Park Do-il lidou com o duende usando sua incrível magia. Eles perguntam sobre o que estão falando.
A garota responde que ele é muito modesto em comparação com outros magos que ela já viu. O rapaz diz que podem tratá-los informalmente e chama Park Do-il de professor. Park Do-il fica chocado e não sabe como responder. Após um tempo, ele diz que eles precisam limpar o local, já que há corpos por toda parte. O rapaz diz que isso não é incomum em locais com surtos, é sempre assim. Park Do-il pensa que é estranho que as mortes de pessoas sejam consideradas normais. O rapaz pergunta se ele gostaria de se juntar a eles, já que seu líder está morto. A garota diz que tem certeza de que ele poderia liderar fracos como eles. Park Do-il olha para os rostos felizes deles e pensa que, há poucos minutos, eles o deixaram em pânico quando seu líder morreu, e agora chamam isso de normal. Ele pede um tempo para pensar. O rapaz diz que estão pedindo a ele que os lidere. A garota concorda, dizendo que estão pedindo. Alguém os interrompe, e o rapaz e a garota se viram na direção da voz. Uma garota com 2 rabos de cavalo e 2 homens internos estão atrás dela. A garota diz para seguirem suas instruções agora. O rapaz e a garota estão surpresos, e Park Do-il aproveita a oportunidade para escapar. O rapaz e a garota o seguem, chamando de professor, sem saber se devem correr atrás dele ou não. Eles correm atrás de Park Do-il. Um homem de terno pergunta à garota o que ela vai ordenar a eles fazerem. Ela responde que a menos que eles precisem perguntar a ela, eles devem trazer os fugitivos. Os homens pegam o rapaz e a garota, prendendo-os ao chão. O homem pergunta a Park Do-il sobre ele também, e alguém grita professor. A garota do despertar responde que não é necessário. Ela se abaixa, pega a maleta de Park Do-il do chão e o levanta. Ela diz que acha que eles vão se encontrar de novo. Ela sorri. É 7 horas da manhã no relógio de pulso de Park Do-il, o despertar. O alarme está tocando. Ele pensa sobre o que deve fazer. Será que o diretor vai acreditar nele se ele disser que não conseguiu assinar o contrato porque despertou? Park Do-il olha para suas mãos, pensando que precisa estudar suas habilidades para sobreviver como um desperto. Ele se lembra das notificações do sistema sobre suas habilidades do jogo. Ele examina o console e descobre que seu ranking é F, classe mágica e mecânico alquimista. Quase todas as suas características são 5 corações. Do-il acha isso incrível. Todas as indicações estão no topo, 5 em magia, 3 em proteção contra magia. Parece que ele já viu isso em algum lugar. Park Do-il percebe que é uma combinação de classes. Ele fica excitado e grita que este é o primeiro personagem do seu jogo favorito. Aparentemente, ele acabou de repetir 3 classes como no jogo. Park Do-il pensa com admiração que até mesmo aqueles com 2 classes despertadas já são muito raros, e as guildas estão dispostas a pagar muito dinheiro por eles. E Park Do-il acaba sendo um triplo despertado. Ele aperta os punhos felizmente e depois grita em voz alta, um grito que pode ser ouvido até na rua. Então alguém bate na parede dele e pede para ele ficar quieto. Park Do-il, confuso, responde, e desculpe. Ele pensa que ir para o calabouço agora seria muito estúpido, já que muitos despertos morrem em suas primeiras visitas lá. Portanto, ele primeiro precisa melhorar suas habilidades. Park Do-il abre a geladeira pensando em como pode ganhar dinheiro sem se esforçar muito. Ele despeja leite em seu copo, pensando em como ganhar dinheiro sem lutar com ninguém. Ele bebe o leite pensativamente, então seus olhos se arregalam de surpresa quando ele olha para o console. Ele diz que com certeza entre os feitiços de mecânica há um de duplicação no nível máximo. Ele olha para a descrição do feitiço, permite criar uma cópia exata da coisa original. Não é possível copiar uma coisa mais do que 2 vezes, copiar uma cópia também não é possível. Itens criados por outros usuários não podem ser copiados. O tempo para criar uma cópia depende do nível, do volume e da composição do item. O sucesso na criação de uma cópia diminui à medida que o volume do item aumenta. Quanto maior o nível do usuário, maior a taxa de sucesso na criação de uma cópia. Park Do-il decide experimentar usando esse feitiço. Ele decide começar com um copo em sua mão e pede que a mágica agradeça por duplicar esse objeto. Park Do-il usa o feitiço de duplicação no nível máximo, e o copo é iluminado com luz azul. Em seguida, uma célula azul brilhante aparece à sua frente, e o copo se materializa nela. O sistema relata que a cópia está concluída, e uma réplica exata do copo aparece na frente de Park Do-il. Ele a pega felizmente, depois pega outro copo e diz que ambos, tanto na aparência quanto na energia,
são cópias perfeitas. Ele pensa que, no jogo, apenas uma cópia de baixo nível era possível, mas para os despertos, uma cópia perfeita está disponível, não importando o nível. Quanto mais alto o nível, mais fácil será criar cópias. Park Do-hil chega à conclusão de que as habilidades aqui são até melhores do que no jogo. Ele diz que, agora que terminou o teste, é hora de procurar joias, ou melhor, procurar relíquias. 3 horas depois, ele segura um anel em sua mão e pensa que existem coisas tão legais. Park Do-hil tem um anel de ouro nas mãos, que é uma relíquia de nível raro. Suas habilidades aumentam o nível de magia em 100, aumenta a sabedoria em 10% ao usar qualquer feitiço e recarrega a energia uma vez. Ele olha para o anel e diz que é incrível, é legal. Park Do-hil olha para outros objetos que encontrou, um bule, um anel, uma caneta e um babador. O vendedor diz que ele procurou tanto lá desde amanhã. Park Do-hil responde com um sorriso que é seu hobby sair aos fins de semana em busca de antiguidades interessantes. O vendedor responde a ele dessa forma. Park Do-hil sai da loja com uma sacola nas mãos. Então, seu celular toca no bolso. Ele tira o telefone e percebe que o maldito diretor está ligando para ele. Ele olha para o telefone e diz que, embora agora ele não possa se preocupar com isso, ele atende, e o diretor grita perguntando por que ele ainda não está no trabalho. Park Do-hil pergunta em resposta se já é hora de trabalhar. Ele continua dizendo que, aliás, está informando que não vai mais trabalhar em um escritório que não valoriza seus funcionários. O diretor grita para Park Do-hil perguntando se ele não quer receber dinheiro. Park Do-hil pergunta de volta se ele acha que há tantas empresas no mundo que tratam seus funcionários tão bem e pagam como sua organização. Park Do-hil diz que é isso, a partir de hoje ele não vai mais colocar os pés lá. Park Do-hil caminha assobiando uma melodia alegre e pensa que o trabalho está feito. Agora ele pode ir para casa e começar a vender itens. Então, ele ouve alguém gritando que ele disse e repete isso como resposta. Dizem a ele para não se exibir com esse nível. São 2 caras que estão prestes a brigar. Um deles diz que o tocou acidentalmente, por isso está agressivo. O outro cara responde que, se machucou alguém, precisa pedir desculpas. Em resposta, o cara grita que tocou apenas um pouco e que desculpa é essa. Eles recebem um pouco de gritos da multidão. Alguém da plateia pergunta o que está acontecendo aqui. Em resposta, dizem que o desperto começou uma briga aqui e que eles também podem machucar pessoas. A garota que fez a pergunta concorda e diz que é melhor se afastar. Park Do-hil fica na multidão e observa a briga. Os caras já estão prontos para lutar um com o outro. Nesse momento, um cara grita que isso não vai funcionar e levanta o punho para bater, que pisca de amarelo. Seu oponente grita em resposta para quem está falando e também levanta o punho para bater, que fica roxo. Eles estão quase prontos para se bater quando Lee Yong-soo se coloca entre eles. Ela agarra os 2 caras pelos braços e os joga em direções diferentes. Lee Yong-soo diz a eles que brigas entre despertos são proibidas e que eles deveriam ler as instruções com mais cuidado. Ela diz que, desta vez, os perdoa, mas na próxima vez os enviará para a prisão. Da multidão, ouvem-se gritos de admiração sobre como Lee Yong-soo é incrível e bonita. Ela vira a cabeça para olhar para a multidão e sorri ao notar algo. Ela observa Park Do-hil entre as pessoas na multidão. Ao mesmo tempo, Lee Yong-soo continua a receber elogios. Lee Yong-soo grita para ele, chamando-o. Ele fica surpreso. Mais tarde, no escritório, as pessoas estão sentadas e trabalhando em espaço aberto. Yong-soo pede desculpas a Park Do-hil dizendo que só tem café instantâneo. Ele responde que está tudo bem, está tudo bem. Os 2 se sentam à mesa. Park Do-hil pergunta sobre suas coisas, e Lee Yong-soo lhe entrega uma pasta amassada, dizendo que é o que ela encontrou no local do último surto. Ele agradece. Em resposta, Lee Yong-soo pede desculpas, dizendo que precisou revirar a pasta para descobrir o dono. Park Do-hil responde que não tem problema, o importante é que ele a encontrou. Lee Yong-soo diz que é bom que tenham resolvido as formalidades e agora é hora de discutirem negócios. Ela continua dizendo que 2 caras informaram ontem que não conseguiram lidar com o monstro que saiu do portão, e ela achou que Park Do-hil poderia fazê-lo. Os 2 confirmaram isso para ela. Park Do-hil pergunta por que eles estavam procurando contratá-lo para isso. Lee Yong-soo diz que não quer contratá-lo, mas se ele tem o poder, ele deve se registrar como um desperto.
Portanto, ela quer explicar como funciona o registro. Park Do-il diz que está tudo bem, e ela prossegue com a explicação. Depois de algum tempo, ele sai da cápsula, e o homem atrás do balcão informa que o registro está concluído, e ele pode pegar suas coisas na mesa de registro. Park Do-il calça os sapatos e agradece. Lee Yong-soo diz a ele para se sentar. Ele pergunta sobre os resultados. Lee Yong-soo olha para a folha em suas mãos e pede que ele espere enquanto ela explica tudo. Park Do-il se pergunta por que está tão nervoso, e Lee Yong-soo parece estar pensando em algo. Park Do-il percebe isso e pergunta do que se trata. Ela responde que seus atributos estão muito baixos. Park Do-il pergunta se há algo de errado, e Lee Yong-soo diz que não, entregando-lhe uma folha e pedindo que ele verifique o que foi aprovado. Isso significa que Park Do-il passou. Ela se vira para ele e deseja boa sorte como desperto, e também deseja a ele uma vida longa. Park Do-il pensa que seu discurso é meio assim. Lee Yong-soo aponta com a mão para o lado e diz que a saída está ali. Quando Park Do-il sai, um outro funcionário se aproxima de Lee Yong-soo e pergunta por que ela está sendo tão simpática com esse cara, já que ele não tem perspectiva alguma. Lee Yong-soo responde com um sorriso que é tudo por causa da curiosidade, apenas curiosidade. Park Do-il deixa o controle dos despertos e vê um cara e uma garota na saída convidando aqueles que saem do prédio. A garota diz ao cara que o recém-chegado à guilda Pantera Negra oferece suporte completo aos novatos. O cara ao lado dela diz que recentemente chegaram alguns recrutas muito promissores para a guilda Jansen e pergunta por que ele não vem para uma consulta com eles. Park Do-il observa isso e pensa que os representantes das guildas estão logo na porta, tentando atrair novos membros. Ele pensa que é bom que eles não estejam interessados nele. Park Do-il pensa que é melhor estar sozinho por enquanto, sem chamar a atenção. Afinal, ele só precisa ganhar dinheiro. Park Do-il usa o feitiço de duplicação no nível máximo no anel, e uma célula de energia azul aparece. O sistema informa que a criação da cópia falhou, pois seu nível atual não é suficiente, e a taxa de sucesso da cópia é 0%. Park Do-il esfrega os olhos cansados e diz que parece que, com seu nível, é cedo demais para tentar copiar uma relíquia rara. Ele decide verificar os outros 3 objetos. Um deles é um bule de King Akba, de 67 anos. Seu nível é normal, e suas habilidades incluem aumentar o nível de magia em 0,01 para cada 100 ml de chá feito nele. O chá nunca estraga devido às suas propriedades antibacterianas. Outro objeto é uma caneta Fontaine do escritor Ude Song, com um nível normal. Suas habilidades incluem adicionar 20 pontos de magia e 20 pontos de sabedoria, mas reduzir a força em 3 pontos. O terceiro objeto é o cinto de campeão de Shoijuzun, com nível mágico. Suas habilidades incluem adicionar 50 pontos de energia e aumentar a eficácia de poções de aumento de energia em 50%. Park Do-il decide colocar o anel nele por enquanto, uma vez que ele já possui o registro de desperto. Ele pode usar a Rei de Deus para saber o preço do anel e do resto das coisas. Park Do-il decide copiar e colocar as coisas para leilão. Nos últimos 20 anos, muitos despertos começaram a aparecer em todo o mundo, e o Deus Nou se tornou uma espécie de espaço que os unia. Eles compartilham notícias, informações sobre dungeons e outras coisas, e também possuem seu próprio site de leilões onde podem trocar ou vender itens. Em Nagoya, no Japão, alguém está em casa, examinando algo interessante no computador. Ela estuda a descrição da caneta tinteiro do escritor Ude Song, dizendo que coisas comuns raramente se tornam assim. No entanto, ela entende que a caneta aumenta significativamente o nível de sabedoria. Ela come um doce enquanto pensa que é difícil elevar a sabedoria, então ela definitivamente deveria comprar a caneta. Ela clica no mouse pensando que muitas pessoas não desistem por causa do preço. Ela, uma desperta japonesa chamada Resuccessfully, compra a caneta tinteiro por 120 milhões. Ao mesmo tempo, em Seul, no prédio da Guilda Lotus Branca, no escritório no último andar, uma garota está no telefone. Ela diz que o mestre da Guilda Lotus Branca, a melhor guilda da República da Coreia, Kang Yan, sabe que ela recebe uma lista de transações recentes na Rei de Deus. Ela está falando com o mestre da Lotus Branca. Ele pergunta o que ela encontrou, e a garota responde que alguém recentemente colocou à venda uma relíquia rara e uma comum. Uma delas já foi comprada. Kang Yan pergunta se isso não é apenas um vendedor comum. A garota responde que há um novo ID sobre o qual não há dados, e é a vice-chefe da Guilda Lotus Branca, Min-Soo.
Ela diz que, além disso, com uma licença de desperto, você só pode criar um login. Kang Yan pergunta o que ela quer dizer com isso, e Min-Su responde que há algo estranho aqui. Essas são relíquias que dificilmente seriam encontradas mesmo visitando 30 masmorras. Kang Yan pergunta se ela quer dizer que o vendedor tem a habilidade oculta de encontrar relíquias. Min-Su responde afirmativamente, dizendo que relíquias caras geralmente são vendidas no mercado de Kanama. Ela olha para Kang Yan através do vidro e acrescenta que relíquias fracas podem ser facilmente vendidas através da dança. Em seguida, ela pega uma capa e a veste, dizendo que o vendedor não é como aqueles que frequentemente vendem relíquias comuns e raras. Ela sai do banheiro. Kang Yan diz que está bem e que vai entrar em contato com a equipe de desenvolvimento para obter informações sobre essa pessoa. Um dia ensolarado e brilhante em um parque onde as pessoas estão passeando. Alguém está fazendo contagem. É Park Do-il fazendo flexões e contando o número de flexões que fez. Ele fez 48, mas a tarefa era fazer 50. Com um último esforço, Park Do-il completa as 50 flexões. O sistema relata que ele completou a tarefa de 50 flexões e recebe pontos de habilidade. Seu nível aumentou para 11 e ele alcançou a segunda classe de mago. Park Do-il comemora e diz que não achava que conseguiria, mas é ótimo que ele possa aumentar seu nível, assim como no jogo, e distribuir pontos de acordo com as estatísticas necessárias. Ele está examinando suas características aprimoradas. Park Do-il comenta que suas características de magia estão começando a se moldar lentamente. Ele se senta para amarrar seus sapatos e diz que agora vai tentar aprender habilidades passivas, como movimento e concentração. Ele entende que precisa dessas habilidades para enfrentar monstros, afinal, que tipo de mago não luta contra monstro? Ele sabe que habilidades só podem ser obtidas por treinamento. Park Do-il grita armadura forte e resistente. O sistema relata que a habilidade de concentração falhou e a magia de armadura foi cancelada. Park Do-il pensa que nada funciona na primeira tentativa e que vai repetir até conseguir. Park Do-il está correndo enquanto grita novamente armadura forte e resistente. Ele faz um gesto com a mão no ar. O sistema relata que a habilidade de concentração falhou novamente e a magia de armadura foi cancelada. Park Do-il pensa que esta foi a 20ª vez e se pergunta qual é o problema. Ele é observado por uma criança que pensa que o cara tem corrido tanto e não está cansado. Alguém grita com a criança para prestar atenção e olhar ao redor. Park Do-il nota isso e vê a criança na estrada e um caminhão se aproximando rapidamente. Ele age instintivamente, desliza em direção à criança e a cobre com seu próprio corpo. Ele grita armadura forte e resistente. Os freios do caminhão rangem, e Park Do-il para o veículo com uma armadura azul brilhante o envolvendo. Ele protege a criança, mas um estilhaço atinge sua bochecha, causando um corte. Park Do-il percebe que a armadura não cobre todo o corpo. Ele pergunta à criança se ela está bem, e a criança o olha chocada enquanto está deitada no chão. Então, admirativamente, o garoto pergunta a Park Do-il se ele é um herói. Ele não sabe o que dizer, mas o sistema o informa que a habilidade de lançar um feitiço em movimento foi ativada por 10 pontos de magia. A habilidade de concentração do feitiço também foi ativada. Se, no momento da concentração, seus pontos mentais permitirem, a habilidade será aplicada da maneira usual. No entanto, se os pontos mentais estiverem abaixo de 5, a habilidade será impossível de aplicar, já que os pontos mentais não são restaurados. Park Do-il estuda as telas que apareceram. O garoto responde que está bem e que seu salvador também está bem. Park Do-il fica feliz que tudo esteja bem com o garoto e acaricia a cabeça dele. O garoto ri em resposta. Pessoas na calçada estão gritando para todos olharem, já que quase atropelaram uma criança. Alguém diz que vai chamar a ambulância. Park Do-il percebe isso e acha que é hora de ir embora. O garoto agarra sua manga e pede que ele espere. O garoto pergunta a ele qual é o seu nome. Park Do-il aponta para si mesmo e pergunta se ele está falando dele. Ele pensa se vão começar a espalhar a notícia sobre ele pelo bairro. Ele decide inventar algo e, sorrindo, diz que se chama Park Do-il. Ele continua dizendo ao garoto que, como ele disse, é meio que um super-herói, mas o garoto não deve contar a ninguém seu nome, será o segredo deles. O garoto coloca o dedo nos lábios admirado e jura nunca contar a ninguém. Park Do-il pula para cima e desaparece, finalmente gritando para o garoto para ser cuidadoso a partir de agora quando estiver brincando perto da estrada.
As pessoas que os observam estão gritando que o cara fugiu. Alguém diz que ele não tinha motivo para fugir. O homem pergunta ao garoto se ele conhece o seu salvador, e o garoto responde que não tem ideia de qual é o nome do cara. Mais tarde, duas pessoas estão em uma rua escura. Uma delas está usando um terno preto e óculos escuros. Eles verificam tudo e o homem olha para a caneta e o cinto na caixa, dizendo que eles vão receber 1,08 bilhão sem comissão pela caneta, que eles vão vender por 450 milhões. Para o cinto, eles receberão 1. O homem segurando um tablet diz que transferiram 1,53 bilhão para ele e que ele os informará quando a confirmação chegar. Park Do-il diz que está tudo bem e que eles podem esperar. Ele olha para o celular e vê uma notificação sobre o crédito de 1,53 bilhão em sua conta. Ele fica surpreso e pensa que nunca teve mais de 10 milhões e agora tem 1,5 bilhão em sua conta. Park Do-il informa os homens que ele verificou tudo e está tudo bem. Eles o agradecem pelo negócio e cuidarão das relíquias. Park Do-il diz que, se for isso, ele vai sair. Ele caminha pela rua, espantado com tudo o que aconteceu hoje, pensando que talvez possa pegar um frango pelo caminho. No dia seguinte, em uma rua movimentada, as pessoas estão indo e vindo. Um ônibus chega ao ponto, e Park Do-il desce na calçada. Ele para no ponto de ônibus e olha para frente, vendo um sinal que pergunta qual ônibus leva à Rua dos Despertos. Ele percebe que precisa do ônibus 13, e ainda tem 15 minutos até a chegada dele. No entanto, o chão começa a tremer sob ele. Park Do-il olha para baixo, atônito, pensando se está suando. Ele imagina goblins de olhos vermelhos e o líder morto da equipe de despertos deitado no asfalto. Ele percebe que provavelmente é um surto e se concentra em onde os portais se abrirão. De repente, alguém cai no asfalto, um cara que começa a olhar para cima em choque. Park Do-il pergunta se ele está bem, e o cara balbucia e grita em choque que está vindo de cima. O garoto estende o dedo na direção do céu, com medo. Park Do-il olha para cima e abre a boca, surpreso. Há um flash no céu diretamente acima dele, com luzes roxas brilhantes piscando. Park Do-il olha para flechas voando em sua direção e as esquiva. As flechas perfuram o chão perto dele. Park Do-il percebe que seus inimigos são capazes de perfurar o chão com lanças. Ele olha para a lança presa no asfalto, de onde sai fumaça. Park Do-il percebe que não são monstros comuns à sua frente, são algo diferente. Algo aterrissa bem na frente de Park Do-il. Ele olha para o inimigo e diz que, em contraste com o rosto do velho, o inimigo tem um corpo jovem. Este é o cara que cria coisas incríveis que ninguém jamais pensou antes, feitas pelas mãos de um monstro. O mesmo cara que Park Do-il e DNF pegaram por tédio. Park Do-il pensa que é um anão em sua frente. Park Do-il comenta sobre o anão em sua frente. Em seguida, o anão pousa bem em frente a ele com uma besta nas mãos. Alguém então grita para eles pararem, e Park Do-il e o anão se voltam para a voz. É uma garota de cabelos escuros que joga fora o casaco e diz que vai lutar contra eles com determinação nos olhos. Ela saca sua espada e parte para o ataque, enquanto o anão se prepara para atacar do alto, segurando sua besta. O anão grita as palavras reunião geral. Então, outros anões aparecem em um piscar de olhos. A garota, vendo isso, abre a boca em choque. Ela ainda está no ar, e 4 bestas já estão apontadas para ela. Há ainda mais anões, pelo menos 7 deles, e todas as suas armas estão apontadas para a garota. Ela abre os olhos assustada e aperta os dentes. Muitas flechas são cravadas nela, e ela cobre o rosto com as mãos em choque. Ela observa as flechas perfurando a armadura que protege seu corpo. Ela pergunta o que está acontecendo. Park Do-il aponta para ela com o dedo e diz que mal teve tempo. A garota olha para ele, pensando que ele a protegeu. Park Do-il diz a ela que é perigoso ali e que ela deveria sair. A garota responde que não, que ela também é uma desperta e precisa lutar. Park Do-il diz que ela mudará de ideia depois de ver o que está acontecendo. Alguém completamente armado aparece de repente, vindo do piscar de olhos. Ele é enorme para um anão, segura um escudo e um martelo nas mãos, e uma luz vermelha brilha na viseira do elmo. A garota abre os olhos horrorizada e pergunta o que é aquilo. Seu corpo está coberto de raios laranja. Park Do-il diz a ela que isso é uma habilidade intimidadora especial de monstros mais poderosos. Se ela ficar assustada, não conseguirá mais se mover, como agora. A garota pergunta como ele conseguiu.
Park Do-il a leva em seus braços e diz que já passou por isso antes. A garota pergunta o que ele quer dizer com isso. Park Do-il, com a garota em seus braços, pula do local da luta e corre com ela nos braços. A garota olha para ele com admiração. Park Do-il pousa com ela nos braços, ajoelhando-se. Ele diz a ela que, embora tenha usado um escudo, ela ainda deve estar em choque por causa das flechas. A garota agradece a ele com um sorriso pelo seu auxílio. Park Do-il pergunta se pode pegar emprestada a espada rapieira dela. A garota concorda e pede que ele tenha cuidado com as flechas, já que essa espada não é muito eficaz. Park Do-il examina a espada rapieira, que é a rapieira de Modif. Ela tem um nível normal e aumenta a força em 100 pontos. Park Do-il diz que uma arma como essa servirá para ele. Park Do-il avança para a batalha com a garota. Ele pousa no telhado bem acima dos anões e estuda seus inimigos. São 10 anões com martelos, 9 atiradores e um capitão com armadura. Park Do-il diz que com tal equipamento não poderá derrotá-los com um projétil mágico. Ele decide começar pelos subordinados, já que o escudo do capitão anão parece suspeito, pois emite um brilho verde. Park Do-il salta para o ataque, lançando um projétil mágico usando a habilidade Harmonia de Coerência Mágica dos Polos. Ele atinge vários anões com projéteis mágicos, e sangue jorra deles. Park Do-il pousa no asfalto e percebe que a eficácia do projétil mágico é melhor na realidade do que no jogo. Os anões não atingidos por ele sacam suas armas com um sorriso de raiva. Park Do-il se aproxima deles com uma arma em mãos e os chama de criaturas estúpidas antes de atacar com um projétil mágico. Ele percebe que os anões não reagem aos projéteis, e com um sorriso e raiva, revela que ele confia demais em seu escudo. O capitão anão assume uma posição estável no chão, sem saber o que fazer. Ele joga seu visor de lado, e Park Do-il fica surpreso ao descobrir que há apenas um espaço vazio dentro da armadura. Ele nota que a luz vermelha era na verdade uma lâmpada. Park Do-il pousa ao lado do capitão anão e fica olhando para a pilha de armadura, confuso. Então, ela começa a se mover, e o guerreiro ergue sua espada para atacar. Ela cintila com fogo negro e vermelho. O guerreiro acerta o chão à sua frente, fazendo pedras voarem em todas as direções e fumaça subir. Park Do-il, assustado, começa a recitar a harmonia da magia, a coerência dos polos, um projétil mágico. Ele pula para cima, atingindo o guerreiro com projéteis mágicos que arranham a armadura e a aquecem. Park Do-il aterrissa no chão, sua armadura está incandescente. O escudo fumegante cai no chão, e um anão aparece de dentro da armadura. Park Do-il percebe que o capitão anão estava dentro da armadura o tempo todo. Ele olha para o oponente que surgiu e pensa em como o líder dos anões parece com isso. Park Do-il percebe que o escudo do seu inimigo está quebrado e que seus feitiços estão começando a funcionar. Ele olha para os anões atingidos por seu feitiço e percebe que em breve o efeito do medo se dissipará. Ele decide encerrar o mais rápido possível. Park Do-il usa novamente o projétil mágico, mas o capitão anão se esconde atrás de um escudo. Ele está de pé na armadura com uma arma e um escudo nas mãos. Então ele fica muito surpreso com algo, e muitos projéteis mágicos o atingem. Nesse momento, Park Do-il se posiciona atrás dele e também o ataca com projéteis mágicos nas costas. A armadura do anão esquenta até ficar incandescente em suas costas. Park Do-il circula o capitão anão e o atinge de todos os lados com feitiços. Como resultado, a armadura do capitão anão se alinha com uma luz azul, e o anão está sorrindo por dentro. Nesse momento, Park Do-il também sorri e pensa que seu oponente está enganado se pensa que ele é apenas um mago comum. Ele decide encerrar a luta. Park Do-il se encontra acima do anão e levanta sua rapieira para atacar. Ele recita a harmonia da magia, coerência dos polos, projétil mágico e atinge diretamente a cabeça do anão de cima. A fumaça envolve tudo, e Park Do-il olha para a armadura vazia, ao redor da qual uma poça marrom está se espalhando e fumaça está subindo. Park Do-il vira a cabeça e diz que só restam anões ou servos que estão aos poucos recobrando os sentidos. Ele pensa que, felizmente, dessa vez, apenas o líder tinha um escudo encantado, mas não se sabe o que pode acontecer a seguir. Park Do-il pensa que precisa encontrar feitiços de segunda classe o mais rápido possível. Então, alguém se aproxima dele e diz: "Olá, Sr. Park Do-il." Ele levanta a cabeça e vê que é Lee Yong-soo. Ela responde com um sorriso que parece que eles têm se encontrado com frequência ultimamente. Ela vira a cabeça e pergunta o que Park Do-il realmente fez aqui sozinho.
Ele cruza os braços no peito e responde que, sim, estava sozinho. Yong-soo olha para os corpos ensanguentados dos anões e pergunta sobre a garota, Kim. Park Do-il diz que ela foi ferida no início da batalha, então ele a levou embora. Yong-soo fica surpresa, mas Park Do-il continua dizendo que, mais importante, ele gostaria de discutir a compensação por esse surto. Quando os despertos estão envolvidos em parar um surto imprevisto, eles devem ser compensados com troféus. Lee Yong-soo diz que ele não precisa se preocupar com isso, pois foram 19 anões e um líder. Os cristais que sobraram deles, armas e armaduras, e os corpos, totalizarão cerca de 500 milhões de reais. Park Do-il pensa que é hora de ir embora. Ele se vira e Lee Yong-soo grita para ele esperar onde ele está indo. Ela o para e pergunta se ele vai dar uma entrevista. Park Do-il diz com um sorriso que não quer chamar a atenção, então pede que tudo seja deletado. Yong-soo concorda com ele e agradece pelo trabalho. Park Do-il responde enquanto sai e também agradece a ela. Ele entrega a rapieira para a garota. Então, alguém grita, "Yei, espere!" Dois jovens repórteres se aproximam de Lee Yong-soo por trás e perguntam sobre o que o desperto que lutou contra esses anões sozinho está dizendo, se ele está em algum lugar aqui, e se Yong-soo sabe onde ele está. Os repórteres gostariam de saber mais sobre ele, pedindo que Yong-soo conte como ele é e como ele foi capaz de fazer tal coisa. Mais tarde, em um arranha-céu iluminado pelo sol, alguém diz, mestre. Em uma mesa, em uma sala com janelas fechadas, uma garota está sentada no sofá com um copo de vinho na mão. Ela diz ao recém-chegado, Chong-hwa, que também o chama de Chongva, para bater antes de entrar. Ele coloca a mão na cabeça e pede desculpas, dizendo que vai sair e voltar. A garota responde dizendo que já chega e pergunta o que aconteceu. Chong-hwa é o vice-líder da guilda Flor de Ameixeira. Ele diz à garota que houve um surto na área brilhante, mas não houve mortes, apenas um ferido. Ele continua dizendo que há 2 despertos de classe F no local, e um deles cuidou de tudo. A garota responde dizendo que ele pare de enrolar e diga logo o que está acontecendo. Chong-hwa diz que um novato de classe F foi capaz de lidar com um grupo de anões de classe E apenas com magia e uma espada. Dizem que o que ele usou parecia um feitiço. A garota pergunta se eram feitiços de verdade, não apenas magia. Chong-hwa confirma que sim, ele estava movendo as mãos e recitando feitiços. A garota responde que só ouviu falar disso antes. Ele pergunta se Chong-hwa acha que é uma habilidade especial dos despertos. Chong-hwa diz que é a primeira vez que ele vê alguém usando os poderes despertos dessa maneira. Ele continua dizendo que, além disso, o cara usou algo como controle de multidão mágica e um campo de força mágica. A garota pergunta se foi um desperto de classe F que fez isso e diz, com um sorriso, que enquanto o resto das guildas ainda não acordou, eles precisam tomar a iniciativa em suas próprias mãos. Esta é a mestra da guilda Flor de Ameixeira, Lizzie. Ela pergunta a Chanchunva por que ele veio aqui depois de ouvir essa notícia. Ele não entende a pergunta dela e diz que, claro, veio relatar a ela. Lizzie fecha os olhos, abaixando a cabeça, e grita com Chanchongvei que, neste caso, ele deveria ter ido imediatamente ao local para encontrar e contratar esse recém-chegado. Chanchunva pergunta novamente sobre a contratação, e Lizzie grita com ele, dizendo que ambos, ela e ele, estão ouvindo falar de habilidades tão extraordinárias pela primeira vez, não é algo comum. Ele não acha que valeria a pena trazer tal raridade para a guilda. Chanchunva responde com um pedido de desculpas e diz que está saindo agora. Lizzie o joga para fora do corredor, gritando que já chega de conversa e é hora de ele sair de uma vez por todas. Mais tarde, em uma rua movimentada, o sol ilumina os arranha-céus. Um carro branco para em um semáforo. Este é o vice-mestre da guilda Lotus Branco, Minzano, que está no carro. As notícias são anunciadas no rádio, e o locutor passa para a próxima notícia, dizendo que desta vez o surto ocorreu na área brilhante. No entanto, o tópico principal é que durante esse surto, um novato de classe F chamado Park Do-il lidou com os anões com um golpe. As pessoas que ouvem a notícia ficam interessadas. O locutor continua dizendo que, de acordo com a entrevista do desperto Kiminai, que estava ao lado dele, aqui a notícia é interrompida por uma chamada recebida. Minzano está chamando. Ela pergunta ao mestre Kang Ying-yan se ele está se divertindo. Ela deixou todo o trabalho para seu amado. Minzano pergunta sobre o preço que eles colocarão em Kang Ying e menciona o preço que ela tentará em 3 bilhões.
Kang In-gyan responde com 10 bilhões, e em troca, ela passará pelo teste interno da guilda. Menzano pergunta se isso é obrigatório, mas Kang In imediatamente diz ok, entendi. Menzano continua com um sorriso, dizendo que usará todo o seu charme e certamente o trará. Kang In a lembra para não flertar com outros homens, mas fazer negócios. O sol brilha intensamente no bairro residencial, e as pessoas estão em pé na porta, estudando um anúncio que diz 100 bilhões, se você não vai pagar isso, por favor, saia. Uma das pessoas lendo isso diz que nem sabe se ele é tão incrível ou apenas louco. Outra pessoa sugere que vejam esse anúncio como simplesmente uma recusa em assinar um contrato. A outra pessoa responde que ele definitivamente se destacou e pensa que é tão legal, mais um carro branco para ali, perto das casas. Menzano sai do carro, e as pessoas abrem a boca em choque ao vê-la, dizendo que ela é a vice-mestra da guilda Lotus Branco. Uma garota diz chocada por trás deles que é a melhor guilda da Coreia. Eles estão pensando que Menzano também veio para contratá-lo. Ela tira os óculos, perguntando por que tantos mosquitos pequenos vieram da multidão. Alguém diz que eles podem ir embora, pois é improvável que o cara tenha planos de assinar um contrato, pois ele já negociou com o aviso de baixo preço. Menzano olha para a multidão na frente das portas, e se aproximando, diz que eles não tiveram chance desde o início, mas decidiram vir mesmo assim. Ela diz a eles com um sorriso que só com a riqueza da guilda Lotus Branco um recruta tão incomum pode ser um chefe. Então, algo chama sua atenção, o anúncio com 100 bilhões, se você não vai pagar isso, por favor, saia. Ela repete a quantia de 100 bilhões em choque, e fica surpresa, perguntando o que o irmão Ji pensa sobre esse valor. Este é o vice-mestre da guilda Maka, Kim On, que responde duramente para ela não pronunciar o nome dele com a boca suja dela. Ele continua dizendo que além disso, qual guilda decide pagar tanto a um desperto de classe F por causa de alguns feitiços incompreensíveis? Menzano responde dizendo que esses não são feitiços, ela disse que são incomuns. Ele a interrompe, dizendo que não viu ninguém usando feitiços. Kim On pondera essas palavras e diz que não, mas é apenas um preço absurdo, eles nunca conseguirão isso em suas vidas. Menzano sorri com os braços cruzados no peito, dizendo que não sabe, não sabe. Ela acha que o Sr. Park Do-il quer encontrar um lugar que aprecie seu talento. Ela grita alto Sr. Duque, e diz que partirá hoje, mas na próxima vez eles devem se encontrar em condições que satisfaçam ambos os lados. Ela sai em seu carro, e as palavras já se foram. Park Do-il coloca as mãos atrás da cabeça e diz que é bom quando tantas pessoas estão tentando chamar sua atenção, mas ele não tem planos de se juntar à guilda ainda, pois o dinheiro. Além disso, trabalhar na guilda requer alguns sacrifícios. Ele olha para as cartas na frente dele na mesa e diz que, então, você pode dizer adeus à sua liberdade. Tudo o que Park Do-il precisa agora é de força e crescimento. Ele estuda os mapas e diz que, com esses dados, ele será capaz de aumentar seu nível. Park Do-il diz com um sorriso que acha que é hora de agir de acordo com o plano. Após 5 dias, em uma cerca de metal, há um aviso com letras grandes. Nesta área, a probabilidade de aparecimento de monstros é aumentada. A entrada é proibida. Em caso de entrada não autorizada neste território, a pessoa que entrar é responsável por sua própria vida. Park Do-il pensa que finalmente está aqui, em pé diante de uma enorme porta de metal. Ele está pensando nos artefatos que vem colecionando há 5 dias, uma pulseira de cascalho de nível normal, contas de rosário para exames de entrada de nível mágico, a pulseira de Johanna de nível normal, a pulseira da juventude de nível normal, binóculos do Grande Imperador de nível mágico e o cinto do Sr. Kim Yong-van de nível mágico. Park Do-il diz com um sorriso que também tem um traje que conseguiu montar com o que sobrou em Shine. Ele está vestindo a armadura brilhante. Ele olha para o carro à sua esquerda e diz que até gastou 500 milhões em veículos blindados. Ele estuda suas estatísticas e diz que seus atributos estão muito mais altos do que há 5 dias. Park Do-il pensa que a preparação acabou. O homem atrás de Park Do-il diz que verificou sua licença e ele pode passar. Um homem grita para abrir o portão, e as enormes portas de metal começam a se abrir. Park Do-il olha para a abertura no portão com um sorriso e diz, vamos lá. Dungeons e territórios. 20 anos se passaram desde que os despertos apareceram. Durante esse tempo, dezenas de masmorras surgiram por todo o país. No entanto, a maioria delas pertence às guildas mais poderosas. Para usar as masmorras,
É necessário seguir várias regras invioláveis, e para um desperto que não pertence a nenhuma guilda, entrar nelas seria uma tarefa extremamente difícil. No entanto, os territórios são diferentes das masmorras. Eles são lugares onde, devido a diferenças no ecossistema, os monstros aparecem com mais frequência. Geralmente, eles são cercados por uma cerca alta de 10 metros, e monstros vivem e se reproduzem lá dentro. A razão para sua criação semelhante é que, matando monstros, é possível obter cristais mágicos e aumentar de nível. Basicamente, são os despertos solitários que vão a esses lugares atrás da cerca. No território, 3 goblins estão parados perto de uma grande pilha de carne. Eles estão olhando para a comida e depois se lançam sobre ela, começando a arrancar pedaços de carne com os dentes. Park Duil está sentado em um galho de árvore e os observa, com uma maleta pendurada em seu ombro. Ele diz: a harmonia da magia, a coerência dos polos, o projétil mágico. Os goblins continuam a comer a carne sem suspeitar de nada, até serem atingidos pela magia. Sangue espirra em todas as direções e os goblins caem no chão em meio a uma poça marrom. Park Duil diz com um sorriso que seus atributos finalmente cresceram, então agora ele não precisa correr como um louco atrás desses goblins, tentando pegá-los. Ele reflete que parece que ele já viu algo assim antes, embora, claro, isso não seja ruim, ao contrário de como era antes. É como se ele já estivesse acostumado com isso. Park Duil se pergunta se isso foi o que ele quis dizer quando foi notificado que havia ganhado toda a experiência. Park Duil chega à conclusão de que esse sistema não é tão ruim. Ele abre sua maleta e despeja a carne dela no chão. O cheiro da comida atrai os goblins, bem como um enorme lobo branco. A saliva começa a escorrer da boca do monstro, e seus olhos queimam com fogo azul. Park Duil diz que, como já entendeu o nível dos monstros neste território, eles o cercam de todos os lados, rosnando e sorrindo em sua direção. Park Duil olha para eles e sorri em voz alta, perguntando se eles vão se divertir recebendo os cadáveres dos monstros. Alguém diz 47, e o funcionário começa a fazer a contagem em 48, 49, 50. Ele diz com um sorriso que, pela primeira vez, viu alguém receber 300 milhões de uma vez. Alguém está lá há 5 anos e também está vendo isso pela primeira vez. O funcionário diz a Park Duil que vai pagar a ele imediatamente e diz que também recebeu um pacote. Ele se desculpa por tê-lo aberto para garantir a segurança, mas não fez nada com o objeto. Park Duil tira um livro da caixa e diz que não tem problema e agradece por tê-lo guardado em segurança. Os despertos olham para Park Duil e pensam com raiva que ele é um sujeito patético. Eles desejam que a SWAT o pegue e o mate. Então, um deles se vira para os outros e diz que deveriam matar esse idiota. Seus irmãos olham para ele chocados. O desperto com a mecha amarela diz que Park Duil ganhou tanto dinheiro hoje, com certeza ele voltará. Eles estão ali há 2 anos e nunca o viram antes, então ele deve ser novo. Quando ele estiver ocupado carregando os corpos nos caminhões, eles se aproximarão por trás e o eliminarão. Depois, pegarão o caminhão e dirão que são companheiros de viagem dele, e então eles serão expulsos daquele território para sempre. Além disso, ao entrar no território, todos assinam um contrato afirmando que são responsáveis por tudo o que acontece lá. O cara com a mecha amarela diz que é ótimo ter dinheiro, e o cara com a mecha vermelha concorda, dizendo que vão pegar tudo. O cara com a mecha azul completa dizendo que vão pegar tudo no dia seguinte. Park Duil carrega os corpos dos monstros abatidos para o seu caminhão. Ele carrega o corpo de um goblin em seu ombro, e ao lançar o corpo do monstro, ele suspira cansado e comenta que parece muito mais difícil coletar esses corpos. Os caras com as mechas coloridas estão observando das moitas. O cara com a mecha amarela diz que ele foi, e os outros devem cobri-lo. O cara com a mecha azul concorda e diz que vai cobri-lo. Há um movimento nas moitas atrás de Park Duil. Ele se vira surpreso, abrindo os olhos bem grandes. Um dos despertos corre em sua direção com um escudo e o punho levantado para atacar. Park Duil enfrenta o ataque, conseguindo se cercar de uma armadura. No entanto, o cara com a mecha amarela não sabe disso e zomba dele, dizendo que ele deveria ter pensado melhor antes. 2 outros despertos saem das moitas e gritam animados para bater mais alto. O cara com a mecha amarela e os olhos ardentes ergue uma arma para atacar, balança, mas Park Duil para seu ataque com uma mão e pressiona a outra em sua cabeça. Ele olha para seu oponente e comenta sobre as habilidades que ele usou.
Park Do-il estende a mão e desfere um golpe no rosto do oponente. Ele diz que matar alguém que tentou atacá-lo é chamado de autodefesa e lança um feitiço de mãos flamejantes. O adversário é iluminado por uma luz amarela brilhante, e Park Do-il olha para ele. O rosto do oponente também é iluminado, e seus dois parceiros assistem a isso chocados e com muito medo. Park Do-il fica de pé com o braço estendido sobre o corpo do desperto. Em seguida, ele ouve um som atrás dele. 2 discos de metal atingem-no, atingindo a armadura que Park Do-il criou. Ele vira a cabeça na direção do ataque e vê os 2 outros despertos nas moitas. O cara com a mecha azul está com o braço estendido, ele foi o responsável pelo ataque. Ele abre os olhos chocados, enquanto o cara ao seu lado o repreende por ter errado. O cara com a mecha azul responde suando muito, dizendo que não, ele definitivamente acertou. Depois dessas palavras, ele se vira e começa a correr, gritando para o amigo que o cara não é um novato, como eles pensavam, e que precisam correr mais rápido. O outro desperto estende a mão na direção de Park Do-il e grita para o parceiro, "Ei, corrente!" Luzes azuis começam a piscar ao redor de Park Do-il. Ele pergunta a ele se suas habilidades e capacidade de trabalhar juntos deixam muito a desejar, e eles decidiram enfrentá-lo. Ele lança um projétil mágico que atinge o cara com a mecha azul nas costas. O homem é atingido e grita de dor e choque. Ele é imediatamente atingido novamente por correntes de energia azul. Park Do-il olha para o inimigo, seu rosto também coberto por sangue. Os arredores estão destruídos, e o cara cai no chão. Park Do-il empunha sua espada e diz que seus oponentes não conseguiram resistir nem a um único feitiço. Ele considera triste a situação deles. Um dos despertos cai aos pés de Park Do-il, e ele olha para o corpo do adversário derrotado. Em seguida, ele ouve um som de aproximação e vê alguns trabalhadores correndo em sua direção. Park Do-il vira a cabeça ao som. São trabalhadores que estão chocados e perguntam o que está acontecendo. Eles veem Park Do-il ao lado do carro com uma espada e 2 corpos caídos ao lado dele. Um dos funcionários pergunta a Park Do-il se ele pode explicar o que aconteceu ali. Park Do-il responde que sim, claro, e começa a contar aos trabalhadores como foi atacado por outros despertos. O funcionário diz que entendeu e que também verificarão as gravações das câmeras de vídeo, mas acreditam que foi autodefesa. No entanto, eles ainda pedem a cooperação de Park Do-il. Park Do-il responde bem, ele entendeu. O funcionário diz aos outros que, neste caso, precisam remover os corpos e sair. Park Do-il pensa que, por causa de quem o atacou, terá que encerrar o trabalho hoje e perder dinheiro. Park Do-il fica com as mãos pressionadas contra ele, algo o surpreende muito aqui. Ele pergunta aos trabalhadores se eles sentem essa magia, mas eles não entendem do que ele está falando. Park Do-il diz que se refere à magia que vem das sombras. 2 olhos azuis ardentes olham para eles das sombras. O funcionário diz que acha que Park Do-il está muito sensível agora após a luta e que irá verificar mais tarde. Park Do-il olha para ele com espanto e imediatamente abre os olhos, gritando para os trabalhadores fugirem agora. O funcionário pergunta o que Park Do-il está aprendendo ali, mas não tem tempo para terminar, pois um enorme lobo branco aparece diante dele com olhos azuis brilhantes e símbolos na testa. O lobo abre a boca e solta um rugido alto. Park Do-il pensa que este é o líder dos lobos deste território, os lobos que ele caçou em D. Se o lobo partir, corre para atacar um homem de terno preto e óculos, ele congela em choque diante do monstro. Park Do-il grita para o homem proteger-se do ataque do monstro, e o homem fecha o escudo, mas as garras do lobo arranham o escudo azul. O funcionário não entende o que aconteceu, alguém grita para eles correrem imediatamente. Park Do-il diz fogos de artifício na ponta dos dedos, mas luz azul se acende em seus olhos e tudo fica alaranjado. Park Do-il grita mãos em chamas e todo o espaço ao redor é inundado por luz laranja. O trabalhador atrás dele corre gritando, as chamas alcançam o focinho do monstro, que pula para longe do fogo e aterriza em um local completamente diferente, mostrando os dentes novamente. Park Do-il diz que esses ataques não funcionarão, o monstro é muito rápido. Ele pensa que com seu rugido de monstro também chamou sua matilha. Outros lobos correm na direção deles, os trabalhadores, ao verem isso, congelam de choque. Eles olham ao redor e gritam que os lobos estão vindo. Alguém grita de surpresa que esta é a matilha de lobos deste território. Park Do-il fica ao lado de seu carro, cercado por outros funcionários e uma matilha de lobos,
e pensa em como conseguiu finalmente tirá-los de lá. No entanto, algo o surpreende muito e ele abre os olhos bem abertos. O líder dos lobos pula nele para atacar, levantando a pata com garras brilhantes de luz azul. Ele faz um movimento com a pata, mas Park Do-il não está mais lá. Uma onda explosiva irrompe do local onde ele estava. Blocos de pedra voam para longe. Park Do-il percebe que foi um salto em um ataque de pata e um balanço do rabo. Ele contorna o lobo por trás, pensando que com certeza viu isso no jogo e, se esquivar desse ataque, os outros atacarão. Park Do-il e os lobos se aproximam imediatamente dele, cercando-o. Eles correm em direção a ele em formação, e o mesmo lobo pula evitando o ataque. O líder dos lobos começa a brilhar com relâmpagos azuis que cobrem todo o seu corpo. Ele solta um rugido e raios disparam de seu corpo. Park Do-il abre a boca e um raio atinge o chão. O monstro corre para atacar, mas todo o espaço ao redor está coberto de fumaça. Outros lobos olham para uma cratera no chão onde os raios atingiram, sem entender o que está acontecendo. Eles levantam um focinho e são atingidos imediatamente por projéteis mágicos. O líder do lobo para, com a boca aberta e a língua para fora. Park Do-il diz que, assim como no jogo, o monstro não pode se mover após usar a habilidade. Park Do-il levanta um dedo, indicando que está tudo bem, e todo o espaço ao redor dele está cheio de luzes azuis. O líder dos lobos está congelado no lugar, olhando para ele. Park Do-il grita fogos de artifício na ponta dos dedos. Ele grita mãos em chamas e imediatamente todo o espaço à frente de Park Do-il é inundado por fogo. Os projéteis mágicos voam através das chamas. Todos eles correm em direção ao monstro. O líder dos lobos congela antes do ataque, e imediatamente as chamas envolvem tudo ao redor. Há uma explosão, e Park Do-il olha para o corpo do líder do lobo. Os trabalhadores que apareceram verificam se o líder está realmente morto e o questionam sobre isso. Graças à caixa preta que estava embutida no caminhão, foi fácil provar a culpa daqueles caras. No entanto, eles podem não ser os únicos que podem ter a ideia de roubar itens de outros despertos. É por isso que Park Do-il precisa ficar alerta. Park Do-il pensa que confiar apenas em armaduras e armas é muito perigoso. Ele precisa de um companheiro. Ele acha que o nível atual será suficiente para ele criar algum mini-drone no território. Park Do-il está sentado no teto de seu caminhão, já é um mecânico de nível 5. Ele acha que poderia ter feito isso em casa, é claro, mas está muito impaciente para verificar. Ele olha para os itens diante dele e pensa que, além de todas as peças necessárias que ele pediu no mercado Deus, já chegaram. Park Do-il diz que está preocupado como antes da primeira vez que usou a duplicação. Ele olha para o console à sua frente. Park Do-il diz que acha que uma pedra coberta de metal fará um ótimo drone. Ele começa a criar um mini-drone. Park Do-il pensa que este é um processo de criação de itens que ele só viu em jogos. Todas as peças são cobertas por uma esfera azul brilhante. O sistema relata que o processo de fabricação de um mini-drone está em 10% a 25%. Park Do-il olha para a esfera e diz que poderia assistir a isso para sempre. A produção do mini-drone é interrompida a 50%. Aqui, Park Do-il diz que não pode esquecer disso. Ele pega as varinhas de Avalon, seu nível aumenta as habilidades mágicas em 20%, e o feitiço pode ser usado para lançar um projétil mágico. O sistema relata que a varinha de Avalon foi adicionada ao mini-drone e a esfera as absorve. A produção do mini-drone está 75% completa. O sistema informa a Park Do-il de que a produção do mini-drone foi concluída, e a esfera é iluminada por uma luz azul. Park Do-il a pega e finalmente diz que está pronto. Nas moitas próximas, algo começa a se mexer, são os goblins nas moitas. Park Do-il decide testar seu drone neles e o ordena avançar. Ele começa a voar imediatamente, embora a aparência deste drone não difira de nenhum drone comum devido ao fato de ter sido criado usando um feitiço mecânico. Ele pode ganhar muita velocidade contra monstros que não têm altas habilidades. O drone é como predador principal. O drone mira em 3 goblins imediatamente, e luzes azuis piscam ao redor do drone, atingindo imediatamente os 3 goblins com um ataque mágico. Park Do-il abre a boca em deleite e diz que agora os goblins nem parentes reconhecem. Park Do-il diz que o drone é forte o suficiente, e resta verificar suas outras funções. Começando, ele decide tentar usá-lo para aumentar o nível do mecânico, afinal, para criar um golem, ele precisa de pelo menos o nível 11, e então ele terá que cumprir apenas uma condição.
Alguém está assistindo a um vídeo de como Park Do-hyo lidou com os despertos que o atacaram, bem como todos os seus ataques e o uso de feitiços. Este vídeo é chamado Park Do-hyo Batalha com 3 oponentes e o líder dos lobos. Nos comentários, as pessoas escrevem Uau, santo e isso não é aquele que lidou sozinho com um surto recente. Alguém escreve que a magia dos despertos é capaz disso, ou como explicar isso de todo. Alguém nos comentários escreve que é um desperto de classe D e pode dizer que isso é impossível, que tudo foi editado. Nos comentários, respondem a ele que não sabem sobre esse monstro, mas ele lidou com esses caras não porque são fracos, eles nem tiveram tempo de levantar a mão. Alguém ainda escreve que isso é definitivamente uma montagem. Alguém assistindo ao vídeo diz que, graças a este vídeo, o número de assinantes e curtidas está aumentando. A garota come um doce e diz que é bom que ela tenha derramado isso. Graças a este vídeo, ela será capaz de ganhar assinantes. E Park Do-hyo se tornará mais popular. Ela diz com um sorriso que acha que esta é a situação em que todos se beneficiarão, não é? Em um enorme arranha-céu, alguém grita, não. O que mais é isso? Lizzie se aproxima de Chan Chongwa por trás e pergunta o que aconteceu. Ele diz que encontrou um vídeo, deixe apenas assisti-lo. Lizzie pergunta o que ele viu lá, e imediatamente grita, e isso não é Park Do-hyo? Chan Chongwa responde que sim, ele achou que era apenas um vídeo de sua caçada. Este é o vídeo de Park Do-hyo lidando com 3 despertos e o líder dos lobos. Lizzie coloca as mãos na mesa, surpresa. Depois de um tempo, ela diz, Xinghua, e então continua dizendo que ela acha que desta vez terá que ir pessoalmente falar com ele. Chan Chongwa questiona se ela irá pessoalmente. Lizzie pergunta com raiva se ele não entendeu nada do vídeo. Chan Chongwa responde que Park Do-hyo é excepcionalmente forte para um classificado F. Lizzie grita que isso é óbvio, esse classificado F matou 3 despertos e o líder dos lobos. Chan Chongwa pergunta se não é muito oferecer 100 bilhões a um recém-chegado. Lizzie pergunta como ele, quando era classificado F, poderia matar um monstro tão facilmente. Ele responde que não, é muito difícil. Lizzie grita que ela nunca ouviu falar de algo assim, mas Park Do-hyo já é tão forte. Mas se ele ficar ainda mais forte, 1 trilhão não será suficiente para ele. Lizzie agarra Chan Chongwa pelo terno e grita que eles não têm tempo para ficar parados, puxando-o consigo. Ao mesmo tempo, na guilda número 54, um funcionário grita para outro que eles não têm tempo para ficar parados. Na guilda número 101, Black Come, um dos funcionários grita para o outro que, se conseguirem, vão imediatamente entrar no top dos matadores número 70. Um funcionário da prisão diz que eles são obrigados a conseguir isso. Park Do-hyo sai do prédio, com 700 milhões creditados em sua conta. Ele olha para a notificação em seu telefone. Agora, ele nem fica surpreso com somas tão grandes. Seu telefone toca, e Park Do-hyo olha para a tela do telefone, dizendo que é o vice-presidente da guilda Flor de Ameixeira, que recentemente o convidou para se juntar a eles e pegou o seu número do cartão de visita que ele deixou. Park Do-hyo pega o telefone e, em resposta, eles dizem que é bom que ele tenha atendido. É a chefe da guilda Lizzie. Ela pergunta novamente se este não é o número de Young Chong-hwa. Lizzie diz que Young Chong-hwa está dirigindo agora e ela gostaria de falar com ele pessoalmente e pergunta onde ele está agora. Park Do-hyo responde que está ocupado no território no momento, e se não for algo urgente, ele desliga. Lizzie diz com firmeza, espere, Sr. Park Do-hyo. Ela continua dizendo que, se ele está ocupado, tudo bem, ela queria falar sobre a admissão dele na guilda. Park Do-hyo responde para ela continuar. Lizzie diz que da última vez ele postou um preço de 100 bilhões na porta, e se o que viram no vídeo for verdade, eles estão considerando pagar esse valor. Chan Chongwa diz que ainda é um pouco. Lizzie guarda o telefone e grita para ele calar a boca e olhar para a estrada. Park Do-hyo está ligando para ela, ela pega o telefone e imediatamente diz, sim, como ele pode fazer uma oferta dessas? Ele ainda concorda com essas condições. Park Do-hyo pergunta sobre o que ela disse no vídeo. Lizzie diz que sim, um homem chamado Harry postou um vídeo com ele no YouTube, e ele não sabia disso. Park Do-hyo diz que é a primeira vez que ouve falar disso e acha que precisa esclarecer a situação primeiro. Ele desliga, e Lizzie, sem entender, pede para ele esperar, mas Park Do-hyo desliga o telefone, e Lizzie o chama em vão. Ela olha para o telefone surpresa. Young Chongwa pergunta a ela se ela pode desistir desses pensamentos estúpidos.
Lizzie agarra o pescoço dele com as mãos e grita que ele não tem mais nada a dizer. Ele, tossindo, grita que é a senhora da estrada. Park Do-il olha para seu telefone, onde um vídeo de sua luta está sendo reproduzido, e diz que alguém realmente postou o vídeo. Ele coloca a mão no capô do carro e grita, "Quem é?" Ele expira. Park Do-il pensa que parece que o vídeo foi postado para ganhar seguidores, e alguém pode interpretar errado e pensar que ele é algum tipo de assassino. Park Do-il fecha os punhos com raiva, pensando que, uma vez que todos descobriram que ele usa feitiços, ele precisa aproveitar o momento. Park Do-il diz que não estava planejando se juntar à guilda, mas poderá descer nas masmorras, aumentando assim seu nível muito mais rápido. Ele digita uma mensagem em seu telefone, dizendo que é Park Do-il, e envia uma mensagem a qualquer pessoa que queira que ele se junte à sua guilda. Apesar de não ter sido ele quem postou o vídeo de sua caçada, suas habilidades já não valem mais 100 bilhões. À meia-noite de hoje, ele dirá a razão. Se estiverem interessados, podem vir pessoalmente ao edifício Xiangxion. O chefe do grupo Jianxion, Ba Kunho, conta a Dui quantas vezes pediu a ela que se vestisse de modo adequado. O chefe da guilda Jiangxian, Bic Doha, e sua filha dizem ao pai que é inconveniente para ela se mover nas masmorras com outra roupa. Ela está usando shorts e uma blusa. Gi Kyung-ho mostra a ela um modelo de traje na tela e pergunta se ela gosta dessa versão que a guilda fez para ela e como ela se defenderá com a roupa atual. Bic Dui diz a seu pai que essa armadura protege muito pior do que a dela. Ele fica surpreso e pergunta por quê. Ela diz que desta vez não quer ficar de fora. Ele pergunta por quê. Uma vez, ela também se sentiu atraída por aquele cara. Ela diz que sim, assistiu ao vídeo e agora está absolutamente certa. Bic Doha pergunta à filha se ela acha que Park Do-il vale tanto dinheiro. Ela diz que ainda não tem certeza. Bic Dui diz com um sorriso que sua intuição geralmente não a desaponta. O pai então olha para ela com espanto, percebendo que faz muito tempo desde que viu a filha tão animada. Ba Kunho acredita que, em sua opinião, este é um novato classificado F comum, mas como sua filha está tão empolgada com isso, ele fala bem alto. Ele acredita que é por isso que Bic Dui veio até ele. Quanto ela precisa? 10 bilhões, ela diz. 200 bilhões, é o que ela precisa. Seu pai abre os olhos bem abertos de espanto e diz que entendeu e preparou tudo. Mas ele pede para sua filha não gastar dinheiro. Dui corre para abraçar seu pai e agradece, dizendo que o ama. Ele ri em resposta. À meia-noite, no Days Market de Gangnam, Lee Yong-soo diz, "Boa noite, senhoras e senhores." Ela se apresenta e menciona seu cargo. Em frente a ela, estão Lizzie e Jang Jianhong. Lee Yong-soo diz que eles realizarão um leilão um pouco estranho hoje. Ela acredita que muitas pessoas já sabem, mas coloca a mão de lado, e a luz ilumina a figura de Park Do-il. Lee Yong-soo apresenta os convidados ao rosto mais comentado de sua sociedade nos últimos dias. Este é o desperto caster Park Do-il. Ele pega o microfone e diz, "Prazer em conhecê-los", chamando seu nome. Ele diz que, como todos puderam ver no vídeo, ao contrário de outros magos despertos, depois de usar magia, ele não precisa de tempo para descansar e acumular mana. Então, alguém grita para ele que é uma mentira, que nunca houve alguém capaz de usar magia sem gastar mana. O cara que gritou ameaça Park Do-il, dizendo que pare com essa farsa, ou ele vai testar sua habilidade. Ele está certo de que Park Do-il editou aquele vídeo. Park Do-il estende o dedo e diz armadura de escudo. O cara que falou é cercado por um escudo criado. Os feitiços de escudo e armadura são ativados. As pessoas sentadas ao lado do cara comentam sobre o quão rápido foi, sem atraso entre os feitiços. Park Do-il pergunta se notaram a diferença na velocidade. Ele pergunta se a audiência está contente agora. O cara que falou aperta os dentes de raiva. Alguém da multidão comenta que, com um feitiço tão simples como um escudo, é fácil. Com feitiços de ataque, ele provavelmente não conseguiria fazer isso. Park Do-il diz que já esperava que começassem a duvidar, então ele se preparou. Ele estala os dedos e diz que vai mostrar suas habilidades em sua assistente. Então, alguém levanta a mão e pede desculpas, dizendo que é Bic Doi, que gostaria de ajudar com a demonstração. Park Do-il pergunta novamente se ela quer ajudar. Bic Dohai confirma, dizendo que ela é o tanque da guilda deles, a guilda Young-san. Uma garota vestida com armadura branca fica atrás dela.
Para usar suas habilidades, os magos despertos precisam tecer feitiços. No entanto, a magia normal leva um certo tempo e não permite movimento durante a tecelagem do feitiço. Portanto, para evitar ataques de monstros, eles frequentemente precisam da ajuda de tanques. No entanto, desde que ele possa lançar o feitiço, eles são ativados no mesmo momento. Além disso, como ele não perde tempo tecendo feitiços, ele pode se mover livremente. O poder de ataque, em comparação com as habilidades normais, embora não precise ser acumulado, acaba sendo mais forte. Essa é a peculiaridade dele. Masami se aproxima do palco de Park do-il. Segundo rumores, alguém terá que pagar uma quantia considerável se quiser que ela vá com ele em uma expedição. Masami diz a Park do-il que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta se ela está certa de que vai dar conta, e ela responde que sim, ele não precisa se preocupar. Ela olha para o lado e diz que acha que será definitivamente melhor do que sua assistente. Além disso, ela gostaria de sentir pessoalmente o poder de seus feitiços. Park do-il diz que ele planeja mostrar toda a sua força. Masami diz que está pronta. Ela levanta seu escudo, e ele é cercado por uma tela rosa semelhante. Ela tem determinação em seu olhar. Para a segurança da audiência, o palco será protegido por um escudo. Imediatamente, a tela se acende, protegendo a audiência da cena. Park do-il sorri, e muitas luzes azuis se acendem ao seu redor. Ele diz a harmonia da magia, coerência dos polos e projéteis de magia azul e relâmpagos são disparados imediatamente em direção a Masami. Eles atingem o escudo que a protege com força. Ela segura o escudo, sentindo que cada um dos golpes é incrivelmente forte. Park do-il também lança 5 projéteis ao mesmo tempo. Em seguida, ele usa fogos de artifício nos dedos e mãos flamejantes. O fogo corre em direção a Masami, e as pessoas na audiência estão em choque, exclamando "Uau" diante de ataques tão devastadores. Mas Masami não perde tempo tecendo feitiços. Ela segura o escudo com os dentes cerrados, enquanto o escudo começa a se desfazer. Ela abre os olhos com surpresa. Biki Dohai fica chocada ao ver que a primeira defesa de Masami foi destruída, apesar de ela ser uma das mais fortes despertas classe D. Park do-il sorri. Então, alguém da plateia pergunta se ele pode mostrar algo mais. Masami segura o escudo com um sorriso e diz que ainda pode continuar, que nem sentiu nada. Ela o encoraja a mostrar tudo o que pode fazer. Biki Dohai sorri ao ver o interesse de Masami, uma pessoa que raramente reconhece os magos, exceto os mais notáveis. Ela acredita que, se conseguirem Park do-il, eles formarão uma ótima equipe. Park do-il diz que entendeu, e várias luzes azuis aparecem ao seu redor. Ele diz que acha que já se divertiram o suficiente. Park do-il sorri e diz que já basta de jogos. Em seguida, ele usa mãos flamejantes. Luzes azuis piscam mais uma vez. Park do-il ergue a mão, e um estrondo monstruoso é ouvido. O escudo criado para proteger a audiência é destruído. Lizzie abre a boca em choque. Kanjian e Mazumin também abrem suas bocas em espanto. Lee Yong-soo olha para o palco em choque. Masami fica segurando o escudo coberto de fuligem, também em choque. Park do-il esfrega a cabeça, pedindo desculpas e dizendo que não quis dizer tanto. Masami não responde. Ela diz que é uma honra ser ferida depois de tanto tempo. Park do-il estende a mão a ela, agradecendo por sua ajuda. Masami aceita sua mão, dizendo que seria ótimo vê-lo em ação novamente. Bem, este é o fim do registro do demônio. Park do-il diz à plateia que agora gostaria de apresentar sua condição. Ele não tem planos de se juntar a nenhuma guilda. Ele gostaria de assinar o contrato não como membro de uma guilda, mas como mercenário e parceiro. Kanjin pergunta a ele em resposta o que é o sentido de pagar tanto dinheiro se ele não vai se juntar à guilda. Park do-il responde que é a escolha deles. Kanjin diz que, mostrando habilidades tão impressionantes, grita para Sonal que estão indo embora. Outras pessoas comentam sobre Park do-il querendo ser um mercenário. Claro, suas habilidades são boas, mas não fazendo sentido pagar 100 bilhões por ele. Park do-il diz com um sorriso que só eles ficaram. Ele olha para Lizzie e Biki do-il. Lizzie pergunta por que gastariam tanto dinheiro em um mercenário e não em um membro da guilda. Park do-il diz que não está satisfeito com a ideia de receber apenas dinheiro pelo contrato. Ele vai vender esses itens. Seu mini-drone aparece no ar. Jiang pergunta em choque se Park do-il sabe como construir produtos.
Lizzie grita que não pode acreditar que ele não está apenas usando magia, ela grita que ele é um fora de série. Pressiona o dedo nos lábios, dizendo que é segredo. Blizzy grita 100 bilhões, aceita os termos dele e oferece um contrato de 5 anos. A guilda precisa dele. Bic Dohai diz 150 bilhões, e ela lhe dará uma vez e meia o que a guilda das flores lhe oferecerá. Há manchetes nas notícias de que o estreante de classe F, Park Do-hyek, assina um contrato com a guilda Gengxian por 3 anos como mercenário. O estreante Park Do-il quebrou o recorde do preço do contrato em 30 vezes. Um mercenário, junto com um membro da guilda, Park Do-il está sob os holofotes devido a um contrato em comum. Park Do-il, em um terno, aperta a mão de Bic Do-hye. Nos comentários, as pessoas estão discutindo quanto custará um estreante. 150 bilhões, pensa Park Do-il, que os fez mudar de ideia. Ou Byac-do, enlouqueceu o chefe da guilda, encolheu os miolos dele. As pessoas achavam que ser o chefe de uma das 10 principais guildas seria mais sensato com o dinheiro. Alguém escreve que ontem viu com seus próprios olhos como Park Do-il usa suas habilidades no mercado de dança. Heart-doi pode dar um baile em qualquer mago com suas habilidades sozinho. Em resposta, eles dizem que sua capacidade de usar magia não era uma mentira. Bem, então vale a pena reconhecê-lo. Aparentemente, ele pode usar uma variedade de tipos de magia, tanto de ataque quanto de defesa. Park Do-il olha para seu telefone, dizendo que já se passou um dia. As notícias não estão se espalhando rápido demais? Ele pensa em como nem mesmo contou aos seus pais, porque tinha medo de que eles se preocupassem, mas parece que eles não se importam muito. Seus pais lhe disseram que, seja o que for, ele deve valorizar sua vida e não se meter em encrenca por nada. A segurança sempre vem em primeiro lugar. Não faça nada que faça sua mãe chorar. Mamãe e papai estão muito preocupados com ele. Park Do-il pensa com um sorriso que durante o intervalo ele coletou mais algumas relíquias. Esta é a pulseira da avó de Kim Ak-bum. Seu nível é raro, aumenta a sabedoria em 25, aumenta a magia em 20 e aumenta a atração em 5. Se usado em um templo, aumenta a defesa mágica em 10 vezes. O tempo de recuperação é de 3 dias. Os sapatos do corredor de maratona Kim Yejo. Seu nível é raro, aumenta a destreza em 40, aumenta a destreza em 20, aumenta a destreza em 10, não altera os atributos em repouso. Um antigo livro de orações. Seu nível é normal, aumenta a sabedoria em 15. O anel do crepúsculo de Nebulus. Seu nível é mágico, aumenta o mana em 20. Quando a reserva de mana se esgota, a restaura em 100. O tempo de reutilização é de 1 dia. Park Do-il pensa que é hora de verificar as estatísticas. Ele estuda suas características. Sua sabedoria e magia já estão acima de 300, o resto está em torno de 100. Park Do-il diz que acha que, com essas características, já está no nível C. Agora é hora de se concentrar em aprender magias, não em relíquias. Park Do-il diz que é hora de começar. O sol brilha intensamente no arranha-céu. Park Do-hyek está no saguão do prédio da guilda Gengxian. Outros despertos estão discutindo sobre ele pelas costas, perguntando o que o chefe está pensando ao convidar um estreante para a guilda. Park Do-il ouve isso e percebe que, como pensava, haverá muita insatisfação devido à sua presença, mas não há nada a ser feito. Para as pessoas aqui, ele é apenas um estreante de classe F. Park Do-il se aproxima da garota atrás do balcão, pedindo desculpas e dizendo que veio encontrar o mestre da guilda. Ela diz que sim com um sorriso. Por um segundo, alguém pergunta quem é ele. Atrás de Park Do-il, um homem pergunta se este é realmente o super estreante Park Do-hyek. Nas costas deles, os mesmos despertos dizem que Youngmin está nisso novamente. Eles estão interessados em como o rito de iluminação dos iniciantes para Park Do-il acontecerá. Ele ouve isso e pensa no que é o rito de iluminação. Yang Ming estende a mão, dizendo que é um prazer conhecê-lo e se apresentando. Park Do-il aperta a mão em resposta, também dando seu primeiro e último nome. Youngmin sorri de maneira estranha e aperta a mão estendida com força. Park Do-il sente isso e fecha os olhos, pensando que quem poderia imaginar que o rito de passagem é apenas um simples aperto de mão, como nos filmes. Park Do-il pensa que não pode desistir tão facilmente. Os olhos de Youngmin se acendem em vermelho. Park Do-il ativa a armadura. Youngmin pensa que, com tanta força, Park Do-il deveria ter reagido de alguma forma. Ele não entende o que está errado com Park Do-il.
Ele se inclina sobre ele e pergunta sobre o que não pode ser. Park Do-hyuk pergunta a Young-min se ele pode mostrar mais. Isso irrita o último. Ele aperta a mão de Park Do-il para que haja uma onda de explosão por toda parte, mas ele está cercado pela armadura. Outros despertos estão gritando se isso é demais. Eles mal conseguem se manter firmes, mas Park Do-il parece não se importar, ele apenas fica ali sorrindo. Young-min está iluminado por uma luz vermelha. Park Do-il pergunta a ele com um sorriso se é tudo o que ele tem. Parece que este rito de passagem não é nada por si só. Young-min diz bem, com um sorriso em resposta, diz a Park Do-il para não se arrepender dessas palavras. O mesmo pensa sobre como é fácil retirar isso, ele se ilumina de vermelho por completo. Outro desperto grita que isso é demais, precisamos chamar alguém. Park Do-il ainda está em silêncio. Young-min grita, mas então algo acontece e ele cai. Young-min está deitado de bruços no chão. Aqui, Baek Do-ai se aproxima do jovem caído e de Park Do-il. Ela diz que acabou de sair do calabouço e eles estão brincando aqui. Ela se vira para o homem atrás dela, pedindo-lhe que ensine boas maneiras a esse jovem novamente. O homem responde que parece que ele o ensinou muito mal, é hora de levar isso a sério. Park Do-il olha para isso e pensa que, afinal, isso não é um exército. Eles treinam e treinam cada um pessoalmente. Baek Do-ha pergunta o que é. Park Do-il ouviu que ele veio encontrá-la. Eles podem ir, eles vieram em um momento tão conveniente. Park Do-il pensa que eles realmente queriam que ele mostrasse suas habilidades na frente de todos. Park Do-il decide que isso não pode ser, ele estava pensando alto demais. Ele diz sim. Bem, um homem leva o corpo de Young-min. Park Do-il e Baek Do-hai vão para o escritório do mestre da guilda Jianxion. Baek Do-hai diz que este é o escritório do chefe da guilda, na sala do mestre. Park Do-il pergunta para que eles usam o escritório e como um quarto. Baek Do-hai diz que, bem, sim, nada de especial, este lugar é quase como uma casa, de qualquer forma, ela está surpresa. Park Do-il deveria estar ocupado gastando dinheiro em um contrato. Park Do-il responde que, para ser honesto, gastar dinheiro não é sua prioridade. Além disso, ele veio aqui por um motivo, ele precisa de um calabouço especial para suas habilidades. Baek Do-hai pergunta novamente sobre o calabouço. Park Do-il responde que sim, em particular, o calabouço de mecânicos goblins. Ela já ouviu falar de algo assim? Baek Do-ha responde que sim, está na lista. O calabouço de mecânicos goblins é abreviado como PGM Shinodron D731. Baek Do-hai estuda a descrição e diz que parece um calabouço de nível e, com o engenheiro goblin como chefe. Ela joga um documento para Park Do-il, dizendo que ele pode dar uma olhada na lista de calabouços da guilda. Ela lhe entrega. Baek Do-hai diz que está ajudando, uma vez que assinaram um contrato com ele como funcionário. Com seu crescimento, eles obterão ainda mais benefícios. Park Do-il responde que entendeu o nível do calabouço que está interessado. F-Rank, informações internas. Intrusos podem ser atacados com armas de fogo e explosivos. Park Do-il estuda as informações e pensa que, mesmo que tenha vindo buscar o esquema do Golem, parece que pode conseguir mais. Park Do-il sorri pensando que este calabouço é muito parecido com o que estava no jogo, então o esquema está definitivamente lá. Do-ha o chama, dizendo que este calabouço está sob o controle deles agora, então em troca de permissão para entrar, ela gostaria de pedir um favor. Baek Do-hai pergunta a Park Do-il se ela pode ir com ele. O pavilhão de treinamento subterrâneo da guilda Jianxion. Masami está de pé, segurando uma espada de treinamento e um escudo em suas mãos e respirando pesadamente. Ela está suando profusamente, respirando com a boca aberta, o suor escorrendo pelo rosto. Ela está de pé na frente de uma pilha de drones de treinamento destruídos. Há uma toalha voando no ar. Um homem entra na arena carregando Young-min em seu ombro. Ele pergunta a Masami se ela está cansada de treinar desde de manhã. Tom cumprimenta o professor Park e Masami pergunta o que é. Ele olha para a carga em seu ombro e pergunta se é isso. Ele joga o cara no chão e diz que o mestre o viu quando ele entrou em conflito com Park Do-il no corredor, então ele foi designado para dar uma lição a ele. A garota diz que ouviu dizer que Park Do-il conseguiu um contrato de 150 bilhões. O guia Park responde corretamente que isso foi reconhecido como a maior quantia para um contrato de todos os tempos. Park Ji pergunta a ela, dizendo que afinal ela bloqueou seus ataques, então ela provavelmente conhece sua força como ele a conhece.
Ela levanta a mão esquerda dizendo que é a primeira vez que ela se machuca em muito tempo. Ela olha para a mão machucada e diz que foi a primeira vez que ela se divertiu tanto. Ela diz com um sorriso que quer lutar com ele novamente. O guia Park diz que é bom que ela tenha encontrado um ranger digno para ela. Ela responde ao guia do parque que ele está certo. O guia do parque, ouvindo o discurso dela, diz que ela ainda não vai parar de falar como no exército. Se ela finalmente parasse de falar assim, pareceria mais com uma bela jovem. Mas a mim implica que é apenas um hábito falar assim, pois cresceu em uma família militar. Mas a Mi limpa a testa com uma toalha e diz que pede desculpas. O guia Park não responde a ela. De qualquer forma, ele tentará mantê-la no lugar. Seria ótimo combiná-los. O guia Park pede a ela para não exagerar nos treinamentos, nada de bom virá disso. Mas a Mi responde que está bem e que entendeu. Às 6 horas, perto da estação Shindron, alguém diz bem-vindo, Sr. Park. Park do-il diz a Bik Do-hai, referindo-se a ela como mestra, que ela trabalha rápido. Ele não esperava ir em sua primeira incursão como um desperto tão cedo pela manhã. Bik Do-hai responde que não é nada de especial, ele agora faz parte da guilda deles e é bom se acostumar. Ela diz que também chamou os transportadores. Só Park do-il ficou. Na maioria das vezes, os transportadores são pessoas comuns que recolhem cadáveres, mas se espera da 7ª melhor guilda do país, até mesmo seus transportadores são despertos. Isso é algo como uma sessão de treinamento para iniciantes para aprender o que são os calabouços, já que as chances de encontrar monstros, exceto durante surtos em territórios, são quase zero. Ouça Park do-il perguntar se ele pode entrar. Bik Do-hai diz a ele que entende que é tarde para perguntar isso, mas, como Park do-il está certo de que pode lidar sozinho, ele responde que tem certeza de que não morrerá. Bik Do-hai pergunta se ele está sendo arrogante demais. Park do-il responde que sua arrogância é baseada em cálculos claros. Em seguida, uma luz verde pisca na frente dele. Ele fica de pé e olha para a luz verde brilhante. Um portal para o calabouço se abre na frente dele. Park do-il diz com alegria que é sua primeira ressaca. Bik Do-hai, de pé atrás dele, fala adiante. Park do-il passa pelo portal e fica do outro lado. Bik Do-hai o segue e diz que a estrutura dos calabouços sempre é diferente, mas este calabouço parece algo como uma floresta. Ela não vê nada de especial nas proximidades. Então ela chama Park do-il e diz que, como disse anteriormente, ela apenas estará observando de trás e ele pode mostrar o que é capaz. Ele fica de pé e pensa para onde deve ir, já que há uma árvore gigante na sua frente, à esquerda da qual há um lado escuro e do outro lado o sol brilha intensamente. Park do-il pensa que um lado é uma floresta densa, cheia de árvores altas e arbustos, e o outro lado é um campo que parece muito bem cuidado à primeira vista. Geralmente, as pessoas escolhem um campo, mas Park do-il decide ir para a floresta. Ele usa o feitiço de armadura forte e resistente, além de um feitiço de escudo. Ele pensa que goblins inteligentes jogariam sujo, armando armadilhas no campo onde esperam que todas as pessoas vão. Park do-il pisa no lado da floresta escura e caminha entre as árvores gigantes. Balas estão voando em sua direção, as balas batem no escudo e o som da explosão é ouvido. A fumaça envolve tudo ao redor. Na densa mata, há goblins com armas nas mãos. A fumaça começa a se dissipar. Park do-il emerge dela em direção aos inimigos, usando um ataque mágico. Os goblins são atingidos por sua magia. Outros monstros já estão se preparando para atirar em Park do-il. Ele diz com um sorriso que sabia onde eles estariam. A magia azul brilha novamente ao redor de Park do-il e ele ataca os goblins, matando-os. Park do-il pergunta onde estão os outros. Ele ouve pelo menos 4 goblins com armas nas mãos aparecerem acima de sua cabeça. Eles o atacam. Uma luz azul brilha no dedo de Park do-il, ele usa um escudo e há uma explosão. Park do-il diz com um sorriso que os goblins são tolos, eles acharam que tal ataque funcionaria contra ele. Ele estende a mão dizendo fogos de artifício em seus dedos. O fogo atinge os goblins e Park do-il usa o feitiço da mão flamejante. O fogo queima os goblins e todos os monstros são consumidos pelas chamas. Park do-il fica de pé com a mão erguida e tudo ao redor está coberto de fumaça. Cinzas caem sobre ele do céu. Finalmente, Park do-il diz que não sobrou mais ninguém aqui e que vale a pena continuar. Ele segue em frente pela floresta escura. Então, algo chama sua atenção.
Ele se pergunta se este é realmente o famoso calabouço com várias armadilhas. Park Do-il chega a um labirinto. É um labirinto mecânico. Park Do-il se aproxima do labirinto. Baek Do-hye pensa que Park Do-il superou suas expectativas. Ela pensava que os goblins com suas bazucas certamente dariam trabalho a ele. Mas o que a surpreende ainda mais é a precisão de seus feitiços. Normalmente, magos despertos de seu nível têm uma precisão de cerca de 35% ou algo assim. Baek Do-hye olha para Park Do-il e pensa que esse cara adquiriu essas habilidades há apenas um mês. Há um labirinto mecânico à frente. Se você seguir pelo caminho errado, vespas vampiras estarão esperando por você. Elas têm espinhos venenosos e o labirinto mecânico está cheio de diversas armadilhas com serras. Baek Do-hye abre os olhos em surpresa. Ela não entende por que Park Do-il parou. Ele está pensando em desistir. Ele tira algo do bolso e Baek Do-hye percebe que é o drone que Park Do-il mostrou no mercado do dia. Ela não entende como o drone realmente está funcionando no calabouço. O drone começa a pairar perto da cabeça de Park Do-il. Baek Do-hye está chocada, pensando que, afinal, nenhum produto humano funciona nos calabouços. Os drones decolam sobre o calabouço e começam a se mover para explorar o território. Park Do-il usa a função de revisão dos drones. Com a ajuda dos drones, Park Do-il pode ver onde os goblins esconderam armadilhas, e há muitas delas. Park Do-il fecha os olhos pensando que pode atacar os goblins para ganhar experiência. Park Do-il avança pelo labirinto mecânico, com os drones o acompanhando. Com a ajuda dos drones, Park Do-il não ficará perdido nem cairá em uma armadilha. Ele diz que tem certeza de que este é o lugar onde ele se depara cara a cara com um esquadrão de goblins. O goblin grita para os outros atacarem. Park Do-il pula, se preparando para atacar os goblins. O goblin grita para os outros mirarem e atirarem muitas armas apontadas para Park Do-il, de onde tiros são disparados. Ele cobre o rosto com as mãos, se defendendo das explosões monstruosas que são ouvidas. Park Do-il dispersa outra ilusão e diz que isso é uma ilusão, apenas uma ilusão do presente. Ele pergunta aos goblins como é atacar ilusões. Ele usa um escudo e mãos flamejantes para atacar os goblins, e monstros são consumidos pelas chamas, queimando juntos. Hart Do-il grita enquanto aponta um escudo de fogo para eles. O sistema informa ele várias vezes que seu nível foi aumentado. Baek Do-hye observa de longe e pensa com um sorriso que esperava que Park Do-il repetisse suas técnicas e encurralasse os goblins e os matasse. Ela olha para Park Do-il e pensa que aqui, mesmo um ranking acordado como ela não pode atacar, defender e ajudar Bufa ao mesmo tempo. Além disso, ele tem drones como esperado. 150 bilhões foram um grande investimento. Park Do-il chega à entrada da sala do chefe. Drones pairam ao seu redor. Park Do-il diz, vamos dar uma olhada, e entra no portal. Ele olha para o portal e entende que há armas dos dois lados, e no centro, está sentado o líder dos goblins. Isso aparentemente é o Lord Goblin. Park Do-il percebe que a pedra brilhante queimando na testa do Lord Goblin deve estar conectada às armas ao seu redor, que provavelmente são pelo menos 5 vezes mais fortes do que as usadas por seus capangas. Park Do-il percebe que é improvável que ele aguente o golpe com apenas armadura e escudo. O tempo de recuperação das armas é 1 minuto, o que será mais do que suficiente. Park Do-il atravessa o portal e diz, na harmonia da magia, a coerência dos polos. Luzes azuis imediatamente se acendem ao redor dos drones. Park Do-il usa um projétil mágico. Todos os tiros voam em direção ao Lord Goblin, que continua sentado na cadeira. Todos os projéteis o atingem. Ele se levanta da cadeira e entra no carro, sentando-se e assumindo o controle do carro. O rubi em sua testa queima em vermelho. Luzes vermelhas também começam a acender nas armas. Park Do-il olha ao redor. As armas estão se preparando para atirar nele. Nesse momento, o Lord Goblin grita, ensaiam. Um braço de metal surge do chão e um Goblin imediatamente aparece dele. Park Do-il fica cercado por goblins de metal que emergem do chão. Os goblins de metal o cercam e desembainham suas espadas. Um deles avança para a batalha, mas os drones se aproximam imediatamente. Park Do-il olha para o oponente e também avança para o ataque. Luzes azuis piscam ao seu redor. Ele coloca a mão no Goblin de metal e usa um projétil mágico nele. O lugar onde a mão de Park Do-il estava fica quente e sai fumaça do Goblin de metal. Park Do-il diz que isso é suficiente para lidar com seus servos. Em seguida,
Park Do-il percebe que seu oponente está ileso e o Goblin se lança para atacá-lo. O Lord Goblin avança para atacá-lo, atingindo com uma pata de metal no lugar onde Park Do-il estava parado. O braço de metal atinge o escudo, e as pedras voam para o lado, mas o escudo suporta o ataque. O Lord Goblin fica cercado pela fumaça, e Park Do-il, escondido atrás de um escudo, diz, na harmonia da magia, a coerência dos polos. Drones aparecem atrás do Lord Goblin com luzes azuis brilhando neles. Park Do-il diz, projétil mágico, e a explosão mais forte soa. Park Do-il pensa em repetir isso, mas então eles se preparam para atacá-lo pelo lado esquerdo. Park Do-il se afasta do impacto, o Lord Goblin cobre seu olho ensanguentado com uma mão. Park Do-il foge do ataque do Goblin de metal, que atinge o chão na frente dele, e Park Do-il para. Ele levanta a mão com luzes azuis acesas e usa um feitiço de projétil mágico contra o Goblin de metal. Uma cabeça de metal voa do inimigo, separando-se do corpo. Park Do-il sorri, o Lord Goblin olha para ele com um olho inteiro. Ele ataca Park Do-il com seu canhão, um núcleo enorme e brilhante voa em sua direção. Uma explosão soa, Park Do-il abre a boca em surpresa. Ele está atrás de um escudo, que está gradualmente se despedaçando. Park Do-il se afasta, percebendo que seu escudo está quebrado. Ele estaria em apuros se não tivesse a armadura. Ele olha para o lado e percebe que as armas estão quase completamente carregadas. O Lord Goblin ataca novamente. Park Do-il percebe que não tem muito tempo. Park Do-il corre para atacar os inimigos, os Goblins de metal estão sorrindo. Park Do-il também não esconde seu sorriso. Park Do-il cria sua própria ilusão e passa facilmente pelos servos do Lord Goblin. Ele observa o Lord Goblin se preparando para atacá-lo com seu canhão, e as armas ao redor também estão quase prontas para disparar. Park Do-il pula usando o drone como trampolim e desvia do ataque. O Lord Goblin abre os olhos em surpresa, estendendo a mão na frente dele e gritando com fogos de artifício nos dedos e mãos flamejantes. Uma coluna de fogo sai de sua mão em direção ao Lord Goblin, que grita de dor. Park Do-il sorri, goblins com as mãos queimadas aparecem na fumaça e tentam agarrar Park Do-il pelo pescoço. Ele abre a boca em choque, e o fogo nas armas fica verde, elas estão prontas para atirar. As mãos do monstro estão segurando o pescoço de Park Do-il, o Goblin rosna. Dohai abre a boca em horror, o Lord Goblin agarra o pescoço de Park Do-il com as mãos. As armas ao redor estão se preparando para disparar uma salva. Ele abre a boca em surpresa. O inimigo está olhando para ele. Doi retira sua espada, pensando que não pode deixar Do-il ser morto assim, ela precisa intervir. Raios laranjas começam a cercá-la. Dohai tira uma arma iluminada com luz laranja, quando ela é surpreendida por algo. Park Do-il desenha um símbolo no ar com fogo cor-de-rosa e usa o feitiço Doce Sussurro da Sedução, um feitiço de encantamento. O Lord Goblin fica fascinado por ele. Park Do-il pensa com um sorriso que tudo está saindo perfeito. Nesse momento, todas as armas disparam em uma salva. Todos os projéteis dos canhões voam em direção a Park Do-il e ao Lord Goblin. Park Do-il olha para ele surpreso. Atrás do Lord Goblin e sua enorme armadura, Do-il se inclina para protegê-lo com sua armadura dos disparos dos canhões. Os canhões atingem diretamente o Lord Goblin. Bit Dohai fica cercada por nuvens de fumaça, sem entender o que aconteceu e por que o chefe acabou de proteger Park Do-il. Quando a fumaça se dissipa, a armadura danificada do Lord Goblin é visível. Ela está fazendo barulho e começa a brilhar com raios laranja, mas Park Do-il está ileso embaixo dela. A armadura começa a se desfazer em pedaços, caindo no chão. Doi recorre até ele e pergunta se o Sr. Do-il está bem. Ele sai debaixo da armadura e diz que poderia ser perigoso, mas está completamente ileso. Bit Dohai diz a palavra errada com um sorriso, e Park Do-il responde com um sorriso, surpreso de que o chefe tenha sido tão difícil de derrotar. Park Do-il limpa uma mancha de poeira de seu ombro, dizendo que achava que encerraria com mãos flamejantes, mas acabou como ele esperava. Atrás dele, há um monte de armadura imóvel e fumaça leve sai das armas. A carga está vazia novamente. O Lord Goblin está morto, com o corpo deitado em um monte de armadura. O sistema informa a Park Do-il 4 vezes que seu nível foi aumentado. Agora ele é um mago de nível 20. Do-il está feliz por ter ganho tanta experiência, pois matou o chefe sozinho. Após a morte do Lord Goblin, há uma série de itens restantes.
Bic Dohai o chama e diz que tem muitas perguntas sobre os feitiços que ele usou contra o chefe, mas vai deixá-lo verificar os itens caídos por enquanto. Bic Dohai diz com um sorriso que a invasão de hoje provou que ele realmente vale o dinheiro. Ela mal pode esperar para continuar trabalhando com ele.